Isso é sacanagem, velho. Isso é sacanagem. Essa. Boa, boa. A gente estabeleceu algumas regras aqui. Hoje o modelo de tome debate vai regra. ser 5 minutos de introdução para cada lado, 2 minutos de pergunta, 5 minutos de resposta e 3 minutos. Mano, essas regras aí, mano, na moral, mano, eu vou montar o. Eu vou montar o. A associação das regras do debate, mano. Galera é muito ruim pra fazer regras de debate, bicho. Mano, tem que ser trocação e a carta da densidade. Tem que ser isso, mano. Trocação. Aí todo mundo tem uma cartinha da densidade. Que pode ser usada ilimitadas vezes, tá ligado? Trocação. Aí, mano, quando dá um bagulho assim, alguém que. Caraca, mano. Aí meu nariz aqui. Entendeu? Quando alguém, mano, eu preciso explicar isso aqui. Aí ele saca da carta da palestrinha. Tá ligado? Carta da palestrinha. E aí ele pode, mano, tem 5 minutos pra fazer a palestrinha dele. Aí já era, mano. Depois começa de novo. Trocação. Papum. Parapapum. E aí, mano, não, preciso explicar isso. Aí chama na carta da palestrinha. É, mano. Essa regra é good, velho. Não é muito melhor, mano. Tem que ser trocação. Comece. Tem que ter duas cartas. Explanação e trocação. Explanação e palestrinha. Explanação é o que, mano? Vamos começar o assunto. Eu tenho uma dúvida sobre tal coisa. Aí começa lá, eu acho, tal, não sei o que. Aí tá liberada a trocação. Aí alguém pode intervir. Mas e por que isso? E aí começa, por causa disso. Mas isso aqui não faz sentido, por causa disso. Não, isso faz sim, por causa disso. Olha esse exemplo e tal. E aí começa, trocação. A partir do momento que alguém se sentir meio punido, mano, não tô conseguindo explorar o bagulho, eu tô falando uma parada, você tá entendendo outra, aí você chama na carta da palestrinha. A partir do momento que a carta da palestrinha é acionada, botão de 5 minutos pro cara poder dar a palestrinha dele. Acabou a palestrinha, 5 minutos, começa de novo. Entendeu? Trocação. E aí vai, mano. É, mano. De Toma réplica, balão. vai ser um modelo diferente do de Carta da cadeirada? A cadeirada, sim. Cadeirada não é todo momento que a carta da cadeirada cabe, né? ontem. Dessa forma a gente vai fazer aí umas 4, 5 rodadas para cada lado. Se a audiência estiver bacana, então já se inscreve, já dá o like, já compartilha. A gente tem que bater recorde. A gente vai continuando aí. Vamos lá, noite placar. afora. Superchat a gente vai ler os 2 mais valiosos e os 2 mais interessantes. Então capricha aí ou no valor, ou então manda uma pergunta boa aí que a gente vai ler. Superchat mesmo tinha que ter a regra, uma outra regra aí pro superchat. A regra inversa. Manja a regra inversa. Então, os 2 maiores e os 2 menores. Manja os 2 menores. Quem mandar o menor superchat primeiro ganha, tal, não sei o quê. Regra inversa. Leilão inverso. Superchats depois. Inclusivo. Combinamos aqui. É um leilão inclusivo. Em vez de ser segregador, ele é inclusivo. E quem começa se apresentando aqui, vocês já... Tem que começar perguntando se o oponente quer te matar ou se é fascista, para manter o padrão do entretenimento. Tá, Bir, vai acontecer igual Engenheiro Léo, o cara fica... Então, já conhece aí muito aí, Gustavo Machado, Leilão inverso, leilão inclusivo tinha que rolar. 5 minutos aí, meu irmão. Beleza, maravilha. Então, para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Machado. Carta da FIC. Sou marxista, né? Sou convidado para os debates. Não, a carta da FIC é tipo uma punição. Se você for pego na FIC, você tem que colar uma carta da... Eu sou fanfiqueiro e ficar 2 minutos com essa carta na testa, debatendo. Dedicar o tema. Trabalho no instituto ligado à questão, ILAESE, Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos, que faz assessoria econômica, formação sindical para organização de trabalhadores. Atuo e milito na organização marxista, o PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado. Dou uns pitacos lá no meu canal na internet, canal Orientação Marxista, quem quiser conhecer, um canal que tem um enfoque, Conheço. Uma abordagem mais teórica. Algo que eu já disse repetidas vezes em outros momentos, mas eu acho que hoje com o Loconte aqui, que é um Os merchants 3 irmãos é good, né? Escola preparatória para a carreira policial. prazer estar aqui debatendo e conversando com você. Eu acho importante fazer uma demarcação para iniciar mesmo o debate, não é nenhuma pergunta nem nada. Mas Cadê os debates do ICL? Pô, os debates do ICL é o fim da picada, né, velho?
Se tem um bagulho que é o fim da picada, é aqueles debates do ICL. Primeiro que você precisa fazer um PhD pra entender as regras. Muito mais fácil aprender a jogar xadrez do que, do que aprender as regras do debate do ICL. Segundo, que é todo mundo debatendo com a mesma opinião. Discordar pra concordar. Vamos concordar e discordar. Eu nunca vi aquilo, velho. Aquilo ali é o fim da picada, velho. Se alguém perguntar o que é o fim da picada, mamãe, papai, o que é o fim da picada? E você mostra esse debate. Mas, o marxismo ele pode ser entendido. Tamir, se não tiver tempo, vai se repetir o mesmo com o engenheiro Léo. O opositor vai ficar interrompendo com umas 5 perguntas pra depois jogar que ele tá fugindo do assunto. Por isso que eu tô falando que a carta palestrinha ela tem, entendeu? E ela pode ser usada. Se o engenheiro Léo ficar interrompendo com perguntas, jogando um monte de sucessão de perguntas, você puxa na carta palestrinha. Ó, você perguntou isso. Vou pegar aqui minha carta palestrinha. Agora você segura aí 5 minutos que eu vou responder tudo. Tal. Pronto, guarda a carta palestrinha, trocação de novo, entendeu? Dentre as outras vertentes, inclusive aquelas sociais-democratas, progressivas e etc., como baseado numa análise da realidade que mostra a impossibilidade de se administrar de maneira consistente, continuada, o capitalismo, seja por formas mais liberais, seja por formas mais intervencionistas, por meio de controle estatal, legislação e etc. Então, nesse sentido, o marxismo nem é só uma corrente teórica, é também um movimento para intervenção na realidade, que opta por uma via revolucionária, não por nós acharmos que a revolução é em si o melhor caminho, mas porque ela é uma necessidade, é o único caminho possível. Então, toda análise científica que se desdobrou dentro dessa tradição, ela procura fundamentar isso. Mas o Caico falou, também tem a carta de falta de combatividade, e no caso de debate sem cadeiradas, isso aí é verdade, mas isso aí eu ponho aqui no placar, né? Igual aquele debate entre a Espectro Cinza e a... como é que é o nome da mana? Mandy, né? Que lá, mano, sem combatividade nenhuma, mano, ele só vai tomando Shido, entendeu? Toma um Shido, toma outro Shido. Ontem também, o Miorin Menotti, ele tomou também Shido, né? Tomou um Shido ontem, não tava querendo combater. Deixando claro que não significa que não é possível desenvolvimentos em certos momentos, em certos locais, em certas circunstâncias, mas mesmo esses desenvolvimentos, quando ocorrem, além de se dar de modo absolutamente desigual, contraditório, não é sustentável ao longo do prazo e caminha para vias cada vez mais conflitivas e explosivas. A Spectro é top, sou fã dela. Não, nada contra ela, não. É só que ela tomou 2... Até onde a gente conseguiu ver aquele lá, ela tinha tomado 2 Shido, né? Então, nós optamos por Shido organizar, sobretudo que nós acreditamos que é o principal agente que existe na sociedade, que tem possibilidade de transformá-la, a classe trabalhadora, com todos os outros setores que são, de uma forma ou de outra, atacados pela forma como a sociedade se organiza, por uma via revolucionária, por acreditar que esse é o único caminho que pode realmente não conduzir a qualquer tipo de paraíso ou coisa do gênero, mas com o qual a gente pode se defrontar com as contradições e os problemas que estão colocados hoje. Então, também é importante destacar que nós não partimos de nenhum modelo de sociedade entendido em nenhum sentido, tá? Nós partimos da sociedade que existe, da sociedade que é real, dos problemas existentes, né? Agora, mano, não sei se os dois irmãos, dos 3 irmãos, os mineiros estão aí no chat, mas se eles tiver, avisa pro operador de câmera tirar o foco automático dessa câmera aí, ó, que fica de frente pro telão, né? Vocês ficam vendo aqui no debate, a câmera fica todo tempo tentando puxar o foco ali, porque tem um ponto de luz lá atrás ali, né? Quando a pessoa se vira, a câmera fica aqui, ó, tentando puxar o foco, né? Fala pra colocar o foco fixo ali, ó, manual fixo, não vai arrasar a câmera de vocês aí. Nesse vai e vem de foco aí. Na sociedade, e os caminhos que nós apontamos partem dessas condições e situações que estão colocadas. Lá, então a gente não toma como base nenhum tipo de modelo hipotético, nenhum tipo de teoria abstrata que a gente joga sobre a realidade e ressignifica ela a partir disso. Então, de maneira bastante sintética, a posição marxista a qual eu pertenço, ela tem essas características, e é isso aí. Boa. Loconte. Bom, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Rodrigo Loconte, mais conhecido como Loconte. Sou dono do canal Conhecimento Expandido, 495 mil inscritos, quase 500 mil.
Eu sou economista de formação, estou fazendo uma pós, mas eu pretendo em breve fazer mestrado em desenvolvimento econômico. É a minha área principal de interesse, né? O meu ponto de vista é o ponto de vista pragmático, né? Então, eu não preciso ficar limitado a ideologias e ferramentas ideológicas, eu posso aproveitar elas de acordo com a necessidade e, obviamente, pautado nos valores que eu tenho, que é os direitos humanos, o direito à vida. Pô, a Croezinha botou uma música lá da hora. Botou uma música da hora na live dela lá. Eu queria o link, mano. Será que eu não descolo o link, não? Com ela? Pô, vou tentar descolar o link com ela aí, mano. Pô, que musiquinha good, velho. Porra, a musiquinha é top. Direito à liberdade, todos esses valores que provavelmente a gente também vai acabar Pedir, vamos ver se a debatendo gente aqui. acha. Inclusive, eu gostaria de elogiar o Gustavo aqui pela postura dele. Eu já acompanho ele há muito tempo, acompanho os debates e eu vejo que ele tem uma postura muito honesta. E em questão de formação acadêmica, né, sem comentários, ele nunca fala porque ele é bem humilde, mas ele é doutor em filosofia. E eu tô debatendo com uma pessoa, no mínimo, 15 anos mais velha do que eu. Então, vai ser bem interessante essa diferença, né, de idades, de formações. Mas eu acho que ele vai ter muito a agregar para mim. E, com alguma sorte, posso tentar agregar alguma coisa, especialmente do ponto de vista econômico. Humilde. Certo. Essa é a apresentação. Eu gostaria de fazer alguns chamados. Eu gostaria de chamar o senhor Elias Jabbour para um debate, né, para a gente debater sobre a China, sobre as políticas econômicas da China, se elas são próximas do marxismo ou não, se o Brasil conseguiria adotar esse modelo ou não, né, como que seria desse formato. Ele não discute com você que você é irrelevante. Então, fica aí o convite ao debate, um debate amistoso, naturalmente, ao Elias Jabbour. E também um debate ao senhor Jones Manuel, esse que já foi chamado várias vezes pelo podcast Três Irmãos, já respondeu um vídeo meu, então sabe da minha existência e eu gostaria bastante de debater com ele. A gente pode debater Revolução Coreana e a obra do Paulo Vicentini, pra gente chegar em algum... Isso é um desafiante humilde, né, mano? É tipo assim, ele desafia... Imagine se fosse uma luta de boxe ou UFC, ele já desafia o cara... E já tinha dado, tipo assim, ó, vamos lutar no peso tal, né? No peso tal, com a regra tal. Ele já vai dando a cal total, assim, né? Não precisa nem mais combinar nada, né? É só colar no dia que ele falou já, porque o desafio já tá completo. Good desafio. Consenso, né? Porque no vídeo dele não teve isso. E também, obviamente, políticas industriais e o desenvolvimento nacional brasileiro, que é uma pauta que ele fala bastante, a gente podia debater sobre isso. Gosto. Por fim, uma crítica aos stalinistas, inevitável fazer. Se você juntar... Não falam que stalinista é fanfic? Os caras falam que chamar os outros de stalinista é fanfic. Não existe stalinista. Ian Neves, Gustavo Gaiofato, Humberto Matos e João Carvalho não dá um terço do que o Gustavo Machado, que senta aqui na minha frente, sabe sobre teoria marxista. Essa é uma interpretação minha, ele não precisa concordar, mas se juntar esses 4 caras não dá o que ele sabe de Marx. E mais importante do que isso, a honestidade que ele tem e a autocrítica do movimento. Coisa que Ian Neves e companhia não tem, inclusive manipulam a história para favorecer o ponto deles. Enfim. Palavras duras. Palavras duríssimas. Ai, mamãe. Ai, mamãe. Tem gente que não tem noção. Dito isso, agora a minha proposta do debate, né? Por que eu estou aqui nesse debate? Eu não acho que o marxismo, né, a ideia de Marx, é a mais adequada para a nossa sociedade atual, tá? E eu possuo um tripé. Cara, do nada saiu batendo em todo mundo. Cara, do nada saiu batendo em geral, velho. Manja aquele, quando a gente era criança, assim, que o sonho de todo menino, assim, era fazer isso aqui, assim, na escola, né? Fazer, tipo assim, com os braços, assim, e girar pra dar soco em todo mundo. Sococópito. Manja, sococópito? Pirossoco. Ele soco, assim, ó. Girando, assim, com os braços abertos, dando soco na cara de todo mundo. Ele fez desse jeito, cara. Que loucura, cara. Social-democracia é filhote de trotskista, Tamir. Terminou com Macron Bonaparte. E Tamir, o Laconte desafia. Mas pianinho. Ele bate mais pianinho, tá? De argumentos antimarxistas no sentido de não concordar. Eles são divididos em 3 fases. A pré-revolução. Então eu acho que tem uma ausência de materialidade de uma revolução,
no Brasil do século XXI, tá? Esse é o primeiro ponto, pré-revolução. Durante a Revolução, o processo revolucionário gera mortes, autoritarismo e repressão de liberdades individuais. E pós-revolução, modelo de economia planificada, plenamente planificada, né, para ser mais exato, não é a melhor ferramenta que temos à disposição para o desenvolvimento social e econômico. Então, são por Bom da economia planificada que ela vai também na terra plana, talvez acho que demete, né? Terra plana, economia plana, tudo plano. esses três motivos, né, um pré-revolucionário, um durante a Revolução e um pós-revolução, que eu não sigo a linha de soluções do marxismo, né? Eu até concordo com as análises marxistas, não completamente, mas concordo. Agora, as soluções propostas, eu discordo por esses três motivos. Essa é a minha apresentação. Já quer emendar a sua pergunta aí? Vou emendar a pergunta. Só pra gente deixar mais claro aqui, Grande. o tempo são pergunta 2. Mano, como é que é o nome desses mano? Eu fico chamando o cara de mendigo, barafa, não é legal isso aí. Minha esposa falou que não é legal ficar dando apelido pros outros. Isso é coisa de quinta série. Como é que é o nome dele, mano, deles? Alguém fiscalizou isso aí? Alguém sabe o nome deles, mano? Dos dois irmãos? Primeiro comentário aqui, ó. Primeira vez que eu vejo Gustavo debater com um homem adulto. Isso é a resposta assim. Não é Robert Baraff, nem Mindinho, não. Para com essa porra, caralho. Tréplica 3. Se der uma estouradinha, eu vou deixar e vai estar avisado. Se começar a estourar muito, eu vou, como eu fiz no debate anterior, eu vou avisar que já estourou muito aí, só para realmente concluir, né? Cabeleira? E pedir pros participantes Mari Luigi, o quê? se ausentarem do celular para não Pode ter deixar. cola, esse tipo de coisa, entendeu? Porque a galera acha que tá passando cola, esse Rolou uma trem. farpadinha. Eu sei que ninguém precisa. Denúncia. Guardada. Cada um- Eu não tenho equipe, mas eu guardei. Machado ontem usou o celular. Não, já Denúncia. falaram isso pra gente. Ah, olhou lá e tal, pegou cola. Enfim, Macho. a gente que tá aqui sabe que não. Quem tá E daí eles pegar a cola? Deixa eu pegar a cola, pô, caralho. presente sabe que não, mas Ontem quem eu não torci tá... pro Machado, mas o Machado usou o celular aqui, né? Fiscal de cola? Aí é foda. Rapaz, ele não usou o celular hora nenhuma. Ele simplesmente conferiu o horário, que eu estava do lado dele, eu percebi isso. Muito bom. E viu o chat se tinha muita gente ou não, mas ele não pegou informação nenhuma. Bora lá, Roberto e Rodrigo? Loconte, sua pergunta. Primeira 2 pergunta, minutos. 2 minutos. Boa, Sara, obrigado. Eu entendo que o Gustavo Machado, ele defende a Vera Lúcia e votou no PSTU, e até certo ponto Quem é o Borracha e quem é o Tioro? fez uma campanha pro PSTU. Caso ela fosse eleita, né, ou qualquer membro do PSTU fosse eleito, a gente ia ter um congresso misto, naturalmente, né, e a gente ia precisar fazer reformas, né. Então eu imagino que você votou nela visando reformas. Segundo o historiador, novamente, Paulo Vicentini, o Lenin disse, a maior inimiga da revolução é a reforma. E aí eu acho um pouco contraditório, assim, num sentido geral, com todo respeito, eu acho um pouco contraditório defender a revolução F reforma. Aqui a gente já caiu do bonde, né, gente? Aqui já jogaram a gente pra fora do busão, velho. F. Só viu nós rolando lá. e mesmo assim a política partidária. Eu queria entender o seguinte, uma vez que a Vera Lúcia fosse eleita, que é o objetivo que você teve ao votar nela, e ela passasse as reformas, o Brasil não estaria cada vez mais distante de uma revolução? É isso. Perfeito. Só voltando aqui, o Jones Manuel, ele sabe que eu sou, mas não sabe o meu nome. Ele me chama de tem um sujeito aí. Ah, Entendeu? Pior de tudo é que é verdade. Entendeu? Pior que o Jones é cheio dessa mesmo. Ele mete essa direto aí. Tem um sujeito aí. Ele mete essas direto. Pra não dar pausa, ele vai se referir a mim, ele fala, tem muito um bom, sujeito aí muito bom, que... muito bom. Né? Sério, Major? Eu Ele vou ter que mete comprar a direto briga essa, aqui. velho. O Jones é meu amigo, então ó, vamos... O cara não tá distante. Eu vou falar o Vamos seguinte. seguir, vamos seguir. Então, 5 minutos, hein? perfeito. Pedantão. O Jones mete o meta pedante direto mesmo. Conte. Então, isso aí eu respondo com bastante tranquilidade, né? Nós vivemos numa sociedade capitalista e todas as formas, desde as econômicas, as políticas, as jurídicas, são as formas da sociedade capitalista. Nós atuamos dentro dela. Como a gente quer reconfigurar a sociedade, enquanto marxista, na verdade, nós não concordamos com nenhuma delas, mas todo o nosso espectro de ação se dá em meio a essa forma, não tem escapatória. Tá? Veja que e eu não apoiei a candidatura da Vera de alguma maneira, mas com força total, sem nenhuma restrição, tá? Com força total. Mas veja, uma mera vitória do PSTU numa campanha eleitoral já sinalizaria um processo e uma mudança no país de proporções gigantescas. Porque Ixi, cirou. Ele cirou. Cirou.
É. Se eu for eleito, aconteceu uma revolução na mente das pessoas. Isso aí é Ciro. Isso aí é Ciro Gomes, né? Veja, se eu for eleito é porque aconteceu uma revolução na cabeça das pessoas. Passou eu e passou as minhas ideias. Cirou. Quantidade de ciradas. Vai ter que placar de ciradas, hein? E a gente está ali propondo expropriar as 200 maiores empresas, suspensão do pagamento da dívida pública. A gente não está ali propondo propostas institucionais de gestão de um governo nos marcos institucionais ordinários em que se dá um governo no país, né? Se nós chegássemos ao poder, das duas uma. Ou essa chegada do poder seria um canalizador para um processo revolucionário no país, ou nós seríamos depostos muito rapidamente, sendo bastante sincero e claro, tá? E não seria nada ilegítimo, porque a própria vitória autorizaria a gente, uma vez vencido o processo eleitoral, a querer começar a criar conselhos, órgãos de poder dos trabalhadores. É isso aí, democracia direta, é isso aí, Cirou. Total. Para encaminhar as coisas e mudanças de maiores montas. Mas, de qualquer forma, o processo eleitoral para a gente, ele é fundamentalmente um momento de propaganda, de apresentar o que nós pensamos. Veja que concordar por concordar não tem forma mais capitalista do que, sei lá, a forma salário. No entanto, não tem como abrir mão do salário, porque na sociedade capitalista, se você não tem capital, você só pode viver de salário. Da mesma forma, as nossas críticas ao processo democrático que existe, não é pelo fato de ter participação popular na eleição do presidente, é porque essa democracia é extremamente restritiva, limitada, porque as pessoas elas estão efetivamente apartadas do poder em todas as instâncias, massa da população, está apartada do poder no local de trabalho, está apartada do poder na sociedade, e você simplesmente elege representantes que faz por... Tanto é que, passados 4 anos, se você não procurar se informar, você não faz nem a menor ideia do que está acontecendo, né? A democracia que nós defendemos é a democracia que as pessoas participam diretamente do próprio processo social de produção e reprodução da sociedade, que são organismos de poder permanente, ainda que vai ter, evidentemente, votações, representações de alguma natureza, mas com possibilidade de destituição imediata e tudo mais. Então, veja, não há nenhuma contradição da gente participar de um processo que nós consideramos que ele é limitado demais. Porque o problema não é a nossa participação, o problema é os limites que esse processo oferece, tá? Então, não há nenhuma contradição nesse sentido, porque a nossa crítica não é que existe o voto. A nossa crítica é que esse sistema democrático do qual o voto é parte é um sistema, na verdade, onde as pessoas simplesmente votam sem ter, de fato, poder e participação efetiva nenhuma, né? Inclusive antes, durante e depois do processo eleitoral. E o segundo ponto é que não, os marxistas, inclusive Lenin, nunca foram inimigos das reformas. Nunca, jamais. Seria uma absurdidade completa, né? O que nós defendemos é que as reformas não são suficientes, tá, para se chegar no fim que nós almejamos, que acreditamos que pode caminhar no sentido da solução dos problemas que estão postos na sociedade hoje. Ou seja, não tem como você mudar o capitalismo fazendo um monte de alteraçõezinhas graduais, tá? Até você chegar na sociedade que a gente almeja, porque essas transformações graduais, por mais radicais que elas possam ser individualmente, elas vão ter que estar conformadas dentro das possibilidades que o capitalismo oferece, né? Inclusive isso que o caracteriza enquanto reformas, né? Mas, evidentemente, a luta por esse processo revolucionário, a revolução é um momento culminante, é um momento de transição culminante, mas, enquanto isso, a gente precisa sobreviver. Então, se luta por melhores salários, por maiores garantias de diversas naturezas, por uma legislação que garanta uma maior participação popular, que dê mais liberdade de organização, e assim, por assim vai. Então, por todos os aspectos que nós acreditamos que estão a serviço dos interesses da massa da população, dos trabalhadores e caminham nessa direção, nós lutamos por eles arduamente, mas sem enganá-los que nós vamos chegar numa sociedade que, sem exploração, sem todos esses problemas que o capitalismo tem, por meio de uma soma de reformas. Então a gente quer usar todas essas lutas para que elas caminhem no sentido de um processo revolucionário, inclusive que permita às pessoas reconhecer a natureza da sociedade quando lutam por elas, os limites, inclusive, que ela tem, né? Então, é isso. Se opor ao reformismo é se opor à reforma enquanto finalidade última do processo, e não se opor às reformas individualmente falando, jamais. Loconte, 3 minutos. Certo. Isso parece contraditório até certo ponto, né? Isso parece, assim, contraditório não, isso parece confuso e parece
Parece mesquinho assim, né? Em última instância, porque... Beleza, é aquele negócio que eu sempre falo assim, né? O pessoal vem aí... É porque, mano, realmente, você sair de casa pra ficar defendendo capitalismo é uma missão... porra, missão ingrata do cacete, né? Tipo assim, mano, se poupe, né, velho? Não saia de casa pra ir em debate defender capitalismo. Não faça isso. Se poupe, né? Beleza, Tamir, então você é comunista revolucionário? Não. Tipo assim, eu não tenho apego ao capitalismo, não. Mano, se o bagulho for, mano, vamos mudando, melhorando. Um dia foi superado, superou. Bora pro próximo, tá ligado? Não tenho medo do futuro. Eu sou vanguarda. Né? Agora, você partir... E é verdade que o capitalismo tem contradições insuperáveis. Isso é verdade. Cadê o Miorin com a lógica dele? Isso é verdade. Eu gosto do Loconte. Ele tem que debater melhor nas teorias, ele é embasado. Né? Enfim. Perdi meu raciocínio. Obrigado, Yahima. Eu acho que eu não fui muito claro, de verdade, porque a minha contradição que eu quis apontar não é moral, é uma... Não, faz sentido o que ele falou. Só que assim, não é muito claro qual que é a diferença. Já que ele aceita que para você chegar até um processo revolucionário, você tem uma sucessão de fatos e uma sucessão de conquistas e reformas, coisa do tipo, até culminar numa revolução. Qual a diferença disso para um suposto que ele chama reformismo, coisa do tipo? Ah, o reformismo é porque ele não vai superar as contradições do capitalismo. É, beleza, mas... E daí? Tipo assim... Né, eu sou brasileirinho, mano, que quero lutar pela reforma do dia a dia, assim, né, mano? Isso aqui tá errado, isso aqui não pode ser assim, isso aqui não pode ser assim. Reforma, muda isso aqui, muda, tá errado, muda. Não pode deixar assim, muda aqui, muda lá, muda aqui, muda lá. Ó, tem um problema aqui agora, muda de novo. Tem outro problema aqui, mas muda, vai mudando, vai reformando. Ah, chegou aqui, mano, superou o capitalismo. Mano, beleza. Beleza, entendeu? Não, ele reconhece a existência da contingência do mundo, mas acredita que deverá existir uma ruptura com o que for fundamental para o capitalismo. Não, então é uma superação, né? Eu entendo o que ele tá falando assim, coisa e tal. Acho que a coisa que me... eu acho que são dois motivos. Esse é um do central que me distingue, assim, mano, por que eu não sou comunista? Por causa disso. Primeiro isso aí. Eu acho essa luta, busca pela revolução, assim, meio nonsense, tá ligado? Eu sou mais pragmático. Tá bom, mano. A gente, beleza, que vocês querem chegar aí com isso, tá? Mas o que a gente precisa fazer hoje aqui? Tá bom, vamos fazer isso aqui. Tá? Tem uma coisa errada aqui, ó. Tem um elefante na sala. Vamos tirar esse elefante da sala aqui? A cama tá bagunçada. Vamos arrumar essa cama aqui? Aí, ó, a casa tá toda suja. Vamos limpar essa casa aqui? Porra, agora o prédio tá só. Vamos limpar esse prédio. Vamos arrumar a cidade. É assim que vai, entendeu? Não sei. É que eu sou reformista de alma, corpo e alma, né? Eu sou assim pra tudo, tá bom. Tradição estratégica, no sentido de que quando a gente faz uma análise histórica de onde ocorreram as revoluções e em que contexto que foram em situações normalmente de guerra, né? Então o país estava sendo invadido por uma força externa, o que facilita o movimento revolucionário, uma extrema insegurança social, né? Então sem seguro-desemprego, sem projetos de distribuição de renda, normalmente economias muito atrasadas, como era o caso do Império Russo czarista, como era o caso da República Chinesa, extremamente atrasada, e também uma fragilidade gigantesca. Mas mudar por quê? Porque você não gostou? Qual o critério da mudança? Os objetivos. A mudança pontual não pode ser um fim em si mesmo. Eu acho que pode ter lutas, assim. Eu acho que pode ter lutas. Ah, vamos brigar, sei lá, igual a escala 6x1. Ah, mano, tem que reduzir, mano. As empresas estão ganhando no conflito distributivo. As empresas estão ganhando muito, a gente precisa parar com isso agora. Vamos tentar ganhar um pouco dessa lucratividade, dessa distribuição, tentar ganhar um pouco em economia de tempo e hora. Aí luta, ganhei, pronto, amanhã, próxima luta, aí vai lutando, daqui a pouco lutou tanto, gente, isso aqui tá diferente, hein, lutou, mano. O problema de amanhã, qual vai ser, mano? Esse negócio, será que a gente precisa mesmo desse negócio de capitalismo? Né? Será que a gente precisa assim, mano, umas pessoas detendo os meios de produção? Será que precisa disso? Mano, tô achando que não. Aí vai ser essa luta aí, velho. Vai ser essa luta, tá ligado? Aí, mano, venceu essa luta. Aí, superamos o capitalismo? Não sei, superou. Aí chama os marxistas. Cadê aquelas turmas que ficam brigando lá entre eles lá? Os marxistas, chama eles lá. Vem cá, olha essa dinâmica aqui. Isso foi superado, cara? Parece que... Aí eles vão brigar entre eles lá, né? Aí depois vai aparecer meia dúzia falando... parece que superou.
Vamos fazer um baile de carnaval agora pra superar quem superou o capitalismo, entendeu? Tipo isso. Obrigado, Charleston. Low-coach é o social-democrata importado da Alemanha. É muito lindo, mas é muito superficial na hora de especificar como resolver o problema de fato, tá? No governo, normalmente por falta de apoio popular. Então, quando você começa a fazer os processos de reforma, o governo começa a ficar cada vez mais robusto, cada vez mais popular, e você diminui a insegurança social. Então foi num sentido estratégico, não moral. Eu acho totalmente moral você apoiar a eleição. Eu só não acho que é a melhor estratégia vigente. Então, você comentou, por exemplo, as eleições... Peraí, eu interrompi, vamos ver de novo. Economias muito... A minha... Ponte, 3 minutos. Certo. Eu acho que eu não fui muito claro, de verdade, porque a minha contradição que eu quis apontar não é moral. Pera aí, só responder um comentário. O Caleb, se perguntar pra um trotskista, então, nunca vai ser um socialismo. Não. O trotskista, ele tem uma visão, não sei se o Gustavo explicou isso aí, eu até queria perguntar pra ele, isso aí é bem interessante, porque ele explica uma visão, o trotskista, assim, ó, a sociedade capitalista, ele tá em todo o tempo, ela tá, tipo, se rachando e se renovando. Ela entrando em colapso e ela cria outras forças pra tomar de novo poder. Cria o colapso, é isso que ele tava falando. Então ele fala, mano, nesses processos que entra em colapso e entra, é o momento que deveria entrar uma confusão aí. Uau! Agora quem vai tomar confusão, quem vai tomar o processo agora é nós. Entendeu? Primeiro é nós, depois é nós de novo. Uau! Em certa forma, eu concordo com ele, tá ligado? É por isso que eu mantenho uma esperança nesse tipo de eleição, assim. Porque, mano, pode dar uma louca, todo mundo acordar, mano, caraca, mano, essa porra não tá dando certo mais não. O problema é banco. O problema é branco. Por que é banco? O problema é o capital ali, sei lá, e dá uma confusão maluca assim, mano. Vamos todo mundo votar nesse doidão aqui. E voltar do doidão, mano, e o pau torar, entendeu? O bagulho colapsou, igual o nosso sistema econômico hoje colapsou, né? Tá claro pra todo mundo, colapsou, né? O modelo tá colapsado. Aí, sei lá, mano, tem uma eleição no que vem aí, sei lá, mano, encaixa assim uma vez, mano, caraca, esse doidão aí tá falando os bagulhos certo, mano. Entendeu? Dá uma doideira no povo brasileiro, mano, vamos quebrar tudo e prau. Entendeu? Existe um espaço nessa colapsada dos sistemas regente, há espaço pra um doido chegar, tá ligado? É uma contradição estratégica, no sentido de que quando a gente faz uma análise histórica de onde ocorreram as revoluções e em que contexto que foram em situações normalmente de guerra, né? Então o país estava sendo invadido por uma força externa, o que facilita o movimento revolucionário, uma extrema insegurança social, né? Então sem seguro-desemprego. Mas, Tamir, o Chile... Pô, tô falante pra caramba hoje, né? Desculpa, gente, vou soltar o vídeo. Mas, Tamir, o Chile foi por eleições, mamar, né? Não, mas eu falei o seguinte, eleições pode ser uma das portas. Eu só peguei um exemplo, assim, tipo assim, mano, pode rolar por aí. Ou pode rolar por quebra-quebra mesmo. Ou pode rolar por bomba atômica. Ou pode rolar, sei lá, entendeu? Pode rolar uma confusão aí, mano. Chuva pra caramba. Né? Sei lá, alagou... Igual alagou um estado brasileiro, pode alagar, sei lá, 4, 5. E o povo, mano, na moral, essa chuva aqui, mano, me revoltou. O que tá acontecendo? E prau! Quebrar tudo por causa de chuva. Entendeu? Pode ser um estopim da confusão. Entendeu o que eu tô falando? Pode ser um estopim. A eleição também pode ser um estopim, ninguém sabe. E o Brasilzão, mano, o Brasilzão ele é good, né, velho? O Brasilzão é top demais. Mano, confusão até o carnaval, velho. Bloquinho da Ivete Sangalo pode ser o estopim da confusão. Sem projetos de distribuição de renda, normalmente economias muito atrasadas, como era o caso do Império Russo czarista, como era o caso da República Chinesa, extremamente atrasada, e também uma fragilidade gigantesca no governo, normalmente por falta de apoio popular. Então, quando você começa a fazer os processos de reforma, o governo começa a ficar cada vez mais robusto, cada vez mais popular, e você diminui a insegurança social. Então foi num sentido estratégico, não moral. Eu acho totalmente moral você apoiar a eleição. Eu só não acho que é a melhor estratégia vigente. Então você comentou, por exemplo, as reformas, historicamente falando. Então as reformas cada vez mais afastaram os países da Revolução. É só a gente pegar o exemplo clássico da Alemanha, né, a Alemanha de Otto von Bismarck, que estava com medo da Revolução Comunista, enfim, dos movimentos operários, e cada vez mais foi cedendo. O Otto von Bismarck foi um pioneiro no estado de bem-estar social, cedeu o seguro-desemprego, e cada vez mais afastando a Alemanha dessa revolução. E o czar, né, na Rússia, muito pelo contrário. O Nicolau II retroagiu várias medidas do seu antecessor, e isso foi fomentando cada vez mais a revolução. Na Inglaterra, a mesma coisa, com os socialistas fabianos. Então, o meu sentido foi essa contradição estratégica. De um ponto de vista estratégico, se você, de fato,
preza pela revolução, ou quer que ela aconteça, o ideal seria que o Brasil estivesse em guerra, sendo invadido, especialmente por uma instabilidade política e também uma extrema insegurança social, que não é o caso, especialmente quando a gente vê a ascensão dos movimentos sociais como o PT e tal, que trouxeram Bolsa Família, seguro-desemprego. Tanto é que, historicamente, o mais próximo que a gente teve de uma revolução aqui no Brasil foi a intentona comunista de 35, onde o Brasil não tinha nenhum programa de segurança social, o povo vivia no campo sem seguro-desemprego, sem renda, e hoje é um Brasil muito diferente disso, né? O Brasil do século XXI. Por isso que, usando mesmo o materialismo marxista, eu acho que o Brasil está bem distante de uma possibilidade concreta de revolução. Eu acho que a gente precisaria ter uma série de governos neoliberais que destruíssem todo o nosso aparato social e possivelmente ser invadido por uma potência ou por vários países para gerar essa instabilidade, né? Que não é uma exceção, é uma regra das revoluções, especialmente as marxistas. Obrigado, Adriano, pelos vintão. Mano, você retratou a mensagem. Manda de novo aí que eu leio. Valeu, mano, pela moral. Que nada, o Brasil é fogo de palha e tal. O Romero falou. Não, mano, então, mas o Brasil, como ele é top, o Brasil é bom demais, pode ser, mano, que o povo faça assim, essa revolução na cabeça, assim, mano, né? A via do voto, mano, na moral, esse bagulho tá osso, mano. Os caras largaram 3 estados, o ovo tá 60 conto, quilo do café tá 65, dá não. Alguma coisa de errado não tá certo. Vamos meter o louco aí na urna. E mete o louco na urna e volta num doidão, vai doidão, faz tudo agora que você quer aí, vai, vamos alastrar tudo. Entendeu? Pode acontecer, mano. Pode acontecer. O sonho ele existe, cara. Tem que sonhar. Sonho. Machado, sua pergunta. Certo. Eu vou fazer uma pergunta que ela vem a calhar, porque acho que me permite, inclusive, na réplica, responder e colocar alguns elementos do que o Loconte colocou aqui agora, que eu acho que são importantes para entender com clareza isso. A minha questão, Loconte, é o seguinte. Eduardo Bolsonaro vice Jean Willis. Os exemplos mesmo que você citou de sociedades com, vamos chamar assim, um estado de bem-estar social, melhores condições em termos de direitos, em termos de horas trabalhadas, recursos e etc., elas têm algumas especificidades, já que você pegou nas especificidades do processo evolucionário, eu vou pegar nas especificidades dessas sociedades. Isso aí se Não, pô, só desculpa aqui. Me perdoe, tá? Porra, tem coca de latão agora, velho? Tem coca de latão? Coca de latão? Caralho, mano. Essa é nova, velho. Minas Gerais tá tendo todos os tipos de latão, né? Esse dia eu cheguei a ver Heineken de latão. Falei, mano, que diabo é isso? Eu tava lá em Minas lá e vi Heineken de latão. Obrigado, Adriano, pelos vintão. Exatamir, Marx era a favor de melhoria de salário e de jornada, pois isso melhorava as condições de luta dos trabalhadores. Essa ideia de quanto pior, melhor não existe em Marx e Engels. É a realidade capitalista que gera tensão. Não, mas ninguém defendeu quanto pior, melhor, né? Tamo junto, Adriano. Ninguém defendeu, né? Nenhum dos dois aí, nem eu, né? R$12, coca latão é nova, hein? Pegou nas especificidades do processo evolucionário, eu vou pegar nas especificidades dessas sociedades. Isso aí se desenvolveu na Europa após a Segunda Guerra Mundial, com bastante maior intensidade, depois de ter passado pela experiência da Primeira, quando os derrotados na guerra foram massacrados pelo Tratado de Versalhes e tudo mais, o que inclusive culmina na Revolução Russa de um lado, depois na ascensão do nazifascismo do outro. Eles aprenderam com a história. Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos financia a reindustrialização europeia e mesmo o desenvolvimento europeu, com o Plano Marshall. Plano Marshall, inclusive, boa parte consistiu de doações. Se concentrou de tal forma o capital nos Estados Unidos após a Segunda Guerra, até porque a guerra não aconteceu dentro dos Estados Unidos, que tinha tantos recursos que o Plano Marshall, inclusive, um percentual gigante são doações que serviram para reindustrializar toda a Europa. E ainda assim, a Europa, então, como aliado dos Estados Unidos, junto com o Japão, concentram o grosso da indústria mundial, o grosso do processo de produção mundial, inclusive aquelas que operam no Brasil e em vários outros lugares do mundo, né? Então, são países que se beneficiam de transferência de valor e transferência de recursos do mundo inteiro para eles.
né? Então foi primeiro um processo também com uma situação bastante específica e que se beneficia de transferência de riqueza, em certo sentido, a exploração por esses países, por meio do controle do sistema de produção mundial, do mundo inteiro. E ainda assim esse sistema que se desenvolveu em meio a esse contexto, ele vem claramente colapsando ao longo das últimas décadas, sabe? Então, a minha pergunta é se esse processo não confirma a regra da especificidade histórica que permitiu isso aí se desenvolver, baseado em exploração de diversos outros países do mundo e ainda assim conduzindo as mesmas contradições e instabilidades típicas dos outros capitalismos, colocando agora o estado de bem-estar social em clara decadência e descenso já há algumas décadas. Conte. Boa pergunta. O problema é que o neoliberalismo dá sempre em conta-gotas. Quando o arroz está demais, sempre tem um conta-gotas para conter as massas. Mas aí o soco tem que rolar, né? Eu acho que lulista só vota em Lula ou Poste. Petista pode votar em Ciro, Bolsonaro só vota em Tarcísio ou Poste. O pessoal de direita pode votar no Ciro. Tem uma margem, tem que agregar como um vice. Interessante. Não é uma especificidade porque não aconteceu só na Europa. A gente tem o desenvolvimento do estado de bem-estar social em várias regiões do mundo, em escalas e níveis e qualidades diferentes, mas naturalmente a gente pode falar do leste asiático, que tem vários problemas, a gente pode falar de Singapura, Taiwan, Coreia do Sul, Japão, que sim receberam uma remessa de dinheiro também dos Estados Unidos, mas a grande parte, né, da contribuição foi justamente o investimento na matriz produtiva de uma cadeia mais sofisticada, né? Industrialização, microcomponentes, esse tipo de coisa, que financiaram, né, essa cadeia de alto valor agregado, financia o estado de bem-estar social numa reação que se retroalimenta, né? Então você tem uma economia de mercado e ela é taxada e essa riqueza ela é redistribuída de forma com serviços públicos. Sobre a questão do imperialismo de forma geral, naturalmente, ele contribuiu para a riqueza de alguns países, mas não é o principal fator. O principal fator, e aí eu utilizo bastante a abordagem institucionalista e também a abordagem da cadeia produtiva, é justamente como que foram aproveitados esses recursos, né? O exemplo que eu sempre faço é de Portugal. Portugal, em certa medida do mundo, em certo tempo da história, controlava quase que metade do mundo, né? E mesmo assim não soube utilizar esses recursos e hoje, por exemplo, tem 40% a menos do que o PIB per capita da Suécia, que é um país que teve poucas colônias. O ponto objetivo é como utilizar as riquezas que estão a seu favor. E é isso que eu defendo que o Brasil deve fazer. Então o Brasil deve sim investir na sua indústria e deve saber utilizar essa riqueza que ele vai conseguir coletar. E aí eu vejo que, como eu disse, o estado de bem-estar social não é um fenômeno puramente europeu. Ele, sim, precisa de uma economia de mercado dinâmica para se financiar, mas ele é presente em vários lugares ao redor do mundo. Machado, 3 minutos. Certo, algumas considerações então, Loconte. A primeira delas, sim, ele aconteceu fora da Europa, também países que participaram do processo da guerra, que estavam dentro da disputa imperialista, como é o caso do Japão, e alguns outros lugares que a gente pode discutir, como a Coreia do Sul, que também passou por um processo evolucionário, dividiu Coreia do Sul e Coreia do Norte, então recebeu ali um aval muito grande para se desenvolver e evitar a unificação da Coreia sobre uma só, à luz desse processo. O que eu chamo a atenção é o seguinte, seria impossível toda essa referência que a gente tem ou teve nesses países europeus e no Japão sobre seu modo de vida, estilo, consumo e etc., sem que houvesse uma transferência de valor gigantesca de vários países do mundo para eles. Então a gente pode listar, eu tenho até aqui algumas empresas, não vou cansar o público com isso aqui, do estudo internacional que a gente fez, está no site da LIT, inclusive, Liga Nacional dos Trabalhadores, quem quiser conferir. São dezenas de empresas instaladas. Tá no site o quê? Liga Nacional dos Trabalhadores, quem quiser conferir. São dezenas de empresas instaladas no mundo inteiro. São países que, predominantemente, muitas vezes... LIT? LIT, inclusive, Liga Nacional dos Trabalhadores. Linha... Do estudo internacional que a gente fez, está no site da LIT, inclusive, Liga Nacional dos Trabalhadores. Liga Nacional dos Trabalhadores? Liga Nacional do Taekwondo tá aparecendo aqui. Alguém entendeu o que ele falou ali? Lint? Liga Internacional dos Trabalhadores, LIDT.
Não tá aparecendo, não. Liga Nacional dos Trabalhadores? Achei. Quem quiser conferir, são dezenas de empresas instaladas no mundo Achei, inteiro. São países que, predominantemente, muitas vezes têm déficit nas suas balanças comerciais, o que não é nenhum problema. A coisa ela é equiparada pela transferência de valor que existe das suas empresas instaladas no mundo inteiro para lá. Né? E para não falar França, Inglaterra e etc., mesmo países menores, mas você pega a Suécia, fortemente industrializada, outros como a Noruega, recursos naturais, indústria naval, Finlândia também, Achei. tecnologia de informação, celulose e por aí vai. Então isso só foi possível porque o mundo inteiro está mandando riqueza para lá, por um lado. E foi possível, vírgula, fomentado no período do pós-guerra, com a destruição da Europa inteira, a reconstrução da Europa que se deu, financiado com o Plano Marshall dos Estados Unidos, que aprenderam a lição da Primeira Guerra Mundial. Se a gente não reconstruir isso aqui vai gerar o quê? Revolução. E para evitar que isso acontecesse, só nas custas da transferência de valor de outros lugares do mundo para lá. E o ponto que eu queria fazer o link aqui é que todos os processos são específicos. Se nós formos analisar, você falou assim, olha, os processos que levaram à Revolução Russa foram bastante específicos, situação de guerra, etc, etc. A questão aqui não é que nós estamos torcendo para a situação piorar para ter uma revolução. Nós estamos fazendo um diagnóstico de que as coisas caminham nessa direção. Percebe? Se um médico faz um diagnóstico de que uma pessoa está com uma doença, se ela não fizer um tratamento pesado, ela vai morrer. Tamira, envia o superchat, eu li. Eu não li, Adriano, eu li já. Ela não está ali torcendo para isso acontecer. Ela fez o diagnóstico, a situação é essa. A pessoa ela vai precisar passar por essa terapia de choque se ela quiser ter alguma chance de sobreviver. Então, a mesma coisa. A gente visualiza, sim, o mundo caminhando para um cenário, por exemplo, com tendências maiores de guerras, de conflitos de diversas naturezas, não torcemos para isso, constatamos. Circunstâncias específicas, como a divisão internacional do trabalho desigual, que favoreceu a Europa, Japão e outros países, pôde transformar esses países mais estáveis por um certo período histórico? Pôde. Agora a gente vê a situação. Por exemplo, a Europa descendo a ladeira abaixo na divisão internacional do trabalho, extrema-direita crescendo na Europa, dificuldade de manutenção do estado de bem-estar social, que já vem sendo desmantelado, na verdade, já há algum tempo, e agora os Estados Unidos, inclusive, mudando a linha com relação à Europa, mandando a Europa ao léu e querendo que elas gastem mais e tudo mais para que eles consigam bancar suas políticas na disputa que está dada hoje, que é com a China, a principal disputa capitalista a nível mundial. Conte, pergunta. Ainda não dei ponto pra ninguém ali. Exato. Tamir, Marx era a favor de melhorias de salário e jornadas, pois isso melhorava as condições de luta dos trabalhadores. Essa ideia de quanto pior, melhor não existe em Marx e Engels. É a realidade capitalista que gera tensão. Abraços. Tamo junto, Adriano. Então, ninguém tinha defendido isso, né? Ninguém tinha defendido isso ali, né? Inclusive, agora o Gustavo deixou mais claro isso ainda, né? Antes, eu Tamo junto, posso responder ele no meu tempo de pergunta, desse último tema? Você tem 2 minutos aí pra você falar e elaborar a sua pergunta, né? Tá. Então, beleza, pode 2 contar. minutos. Eu nunca falei que vocês torceram ou precisam torcer. Sim. Mas vocês precisam. Para que ocorra uma revolução material no Brasil do século XXI, é necessário que ocorra essa calamidade. Não que você queira ou não que isso aconteça, mas precisa desse cenário. Não precisa. Porque, como eu disse, é uma regra enquanto a gente observa. Outra coisa, sim, a Europa está, digamos assim, passando por dificuldades num contexto micro. Num contexto macro, ainda é a região que detém as maiores qualidades de vida do mundo. Agora, indo para a pergunta. Historicamente, todo processo revolucionário envolve um cerceamento de liberdades individuais. Isso independentemente de ser marxista ou não. Então, a gente tem perseguições políticas, autoritarismo generalizado. A pergunta é, você acha que nesse caso os fins justificam os meios? Ou seja, as eventuais prisões e mortes durante uma revolução, elas são legítimas para justificar um bem-estar social da população no longo prazo? Certo. Várias considerações aí. Começar com essa afirmação de se os fins justificam os meios. Tá? Os fins justificam os meios, mas se o fim que nós temos é a emancipação da classe trabalhadora, não é uma revolução que é feita por eles, que não é feita para eles, é feita por eles, então evidentemente que nem todos os meios vão servir. Né? Então, os fins justificam os meios? Sim, mas se o fim é esse, nem todos os meios servem a esse fim.
Tá? Então, eu não baseio numa ética universal que vai reger as análises, mas disso não se segue. Como nós estamos falando de uma classe que depende de relações de solidariedade, de auto-organização entre si, compreender os processos que estão acontecendo, ser parte dele, então nem todos os fins nos permitem chegar a esse meio. Primeiro, não creio que revoluções envolvam cerceamento ou qualquer coisa desse gênero. Se nós analisarmos processos revolucionários que ocorreram, se pegarmos, por exemplo, o que inicia aí toda essa coisa da Revolução Russa, é um processo baseado, na verdade, numa participação amplamente democrática. O que outubro significa é todo o poder passado para os conselhos de trabalhadores por soviets, que eram organismos de poder instalados dentro das indústrias, instalados no campo, até mesmo comitês, conselhos de soldados, né? Agora, evidentemente que na situação de guerra, por natureza, se coloca uma situação de cerceamento pelas condições que a própria guerra coloca. Agora, veja que interessante. Essa revolução, por exemplo, a guerra não é um produto que parte dos revolucionários, é um produto que parte de fora, em reação à revolução. Percebe? Isso é o segundo ponto. Terceiro, Isso é falso, né? Não, o revolucionário também tá indo pro pau, né? Tipo assim. Longe de mim querer, né, fiscalizar aí, pancadaria, coisa do tipo, né? Até tô achando que tá precisando muito, né? De hoje, né? Mas, mano, quem tá fazendo a revolução também tá na confusão, né? Também tá na trocação, né? Tipo assim. Também tá disposto, né? Tá no apetite, como diz aqui na quebrada, né? Isso é falso, hein? Vou te dar um Shido, hein, Gustavo? Te dá um Shido. revoluções não são feitas por revolucionários, não são criadas por revolucionários. Revoluções são processos que surgem exatamente pelos problemas que a sociedade já contém, de diversas naturezas. Nunca teve uma revolução, eu já dei esse exemplo várias vezes. Lenin foi convidado para dar uma palestra para uns estudantes em Zurique em janeiro de 17, um mês antes do czar cair, e ele começava a palestra, a primeira frase dele falou: que bom que eu estou aqui falando para estudantes, para jovens, porque eu já estou com 50 anos e provavelmente eu não vou ver a revolução. Né? E vocês que são jovens talvez tenham a possibilidade de vivenciá-la. Né? Teve nenhum momento, por exemplo, que os bolcheviques na Rússia anunciaram, né? Botou um panfletinho embaixo de cada porta e falou: gente, é hoje. Não, a revolução aconteceu não é nem porque as pessoas são revolucionárias, são porque elas são conservadoras. Porque elas vai aceitando a situação, suportando a situação, vai deteriorando, suportando, até chega um momento que elas não aguentam mais e explodem. O que os revolucionários fazem é tentar dar um direcionamento para esse processo. E pior, dar um direcionamento que resolva o problema e evita que ele continue se repetindo ao longo do processo histórico, inclusive. Né? Então, as revoluções elas são processos que nascem no seio da própria sociedade, um emaranhado de problemas que se manifesta de diversas formas sobre milhões de pessoas. O que os revolucionários fazem é disputar, os marxistas em particular, o rumo desse processo, para onde ele deve ir. Né? Então, boa resposta. Agora foi boa a resposta. Obrigado, Adriano. Tamina, aproveitando, conheci o camarada Hugo Silveira, que você entrevistou no Massa Crítica. Ele estudou a Uber. Lembra dele? Claro que lembro. Grande Hugo. Pô, talvez uma das melhores entrevistas que eu já fiz da minha vida, viu? Hugo, muito massa, cara. Mostrou estudos bem interessantes, mostrou o dia a dia do Uber, muito, muito legal, cara. Eu lembro que ele me explicou uma parada sobre o algoritmo do Uber, além de explorar o motorista, ele ainda dita o mercado. Ele ainda usa um mecanismo para forçar a corrida a ficar mais barata, coisa do tipo, para ditar o preço no mercado, mas é bizarro, assim. Eu lembro que isso me chocou muito, assim. Como também estou estudando a plataforma digitais, a gente está trocando as figurinhas. Ele curte muito você. Tamo junto, Adriano. Pô, bom parceiro você arrumou, viu, mano? Ele é muito, muito top. E bem didático também. Acho que nem marxistas nem revolucionários, de um modo geral, produziram revoluções na história de nenhum sentido. O que eles fizeram foi tentar dar um rumo, um direcionamento a esses processos. Aí eu creio que a análise histórica, que pode parecer meio pragmática, de pegar os casos históricos sem examinar o que se deu em cada um deles, ela pode, por vezes, ter vários limites. Alguns elementos que eu trago para você aqui. Primeiro, a própria sociedade capitalista, em seu desenvolvimento, ela passou séculos dominadas por ditaduras, poderes absolutos dos mais diversos tipos. Inclusive, esse modelo democrático do formato que a gente conhece, ele só se generaliza agora num período bem recente e não sem passar por vários abalos.
como está acontecendo agora e como aconteceu em diversos momentos na história. Por exemplo, na história da América Latina recente, dos últimos 100 anos, democracias são exceções, por exemplo, né? Esse é um primeiro aspecto. Segundo, como eu falei, a Revolução Russa surge de maneira extremamente democrática e é massacrada. Todos os processos revolucionários que tem depois, que são tomados como exemplos de revoluções marxistas e tudo, chinesa, cubana, etc., são partidos, exércitos, guerrilheiros, boa parte dos casos, inclusive com viés nacionalista, sem sequer ser partidos marxistas na sua origem, mas que depois que saem vitoriosos do processo não conseguem conciliar com os Estados Unidos, como foi o caso de Cuba, por exemplo, que as primeiras iniciativas foi de se acertar com os Estados Unidos com maior independência. Se apoiaram na existência da União Soviética, que era outra alternativa que estava ali. Então são processos bastante específicos. Por último, muito rapidamente, que você falou antes, eu não posso deixar de mencionar, para mim a intentona comunista não tem significado nenhum na história do Brasil. Eu acho que existiram dezenas de processos no Brasil que são muito mais expressivos do ponto de vista de um germe de uma construção revolucionária do que a intentona de 34, que foi uma quartelada organizada pelo Prestes, que era uma figura que tinha uma influência no exército muito grande, o líder da coluna Prestes e por aí vai. Só para citar, por exemplo, as mobilizações que ocorreram no Brasil durante boa parte, final dos anos 70 início dos anos 80, pegando boa parte dos setores metalúrgicos, construção civil, colocou as ditaduras nas cordas bambas, fragilizou a ditadura, inclusive facilitou o processo de democratização, ainda que tenha se dado por uma conciliação, inclusive com os antigos militares. Por exemplo, é um processo, na minha opinião, muito mais forte, com muito mais potência e muito mais próximo de um processo revolucionário do que a intentona de 34, que foi uma quartelada, para não citar aí alguns outros exemplos. A intentona é tipo Revolução de 32 aqui dos paulistas, né? Comemoração da derrota. É bizarro, é bizarro. Pô, e corte bom isso aí, viu? Então é isso, pessoal. Esse aqui é um corte bacana. Achei bacana aí, ó. Mano, vamos ver a resposta do Luconte aí e eu acho que vai sair o primeiro ponto aí, viu, mano? Vai sair o primeiro ponto, vamos ver. Loconte, sua réplica, 3 minutos. Já agregando... Tá, beleza. Eu acho que eu vou começar por esse final, porque eu achei interessante mesmo. Porque dá até pra gente fazer um paralelo. Porque essas revoltas dos anos 70 e tal se assemelham à Revolução de Fevereiro, enquanto justamente a intentona de 35 se assemelha mais à Revolução de Outubro, né? Que foi, mais segundo a Sheila Fitzpatrick e alguns outros autores, se assemelha mais a um golpe de Estado, né? Em que os bolcheviques ocuparam os principais cargos do governo, os principais prédios, sem tanto participação da população. E aí, você comentou que os problemas vêm de fora, né? Então, as resistências à revolução vêm de fora. Não só de fora, vem de dentro também. Um exemplo clássico é a gente falar do Nestor Makhno na Ucrânia, que a Ucrânia é um território muito estratégico e por isso o Lenin, junto com Trotsky, se uniram para esmagar essa revolta interna, né? Então, não só externa, eu admito que no caso da Revolução Russa o externo teve o maior impacto, mas interna a gente também tem. Tem, claro, Kronstadt também, que é interno, que de fato tem uma posição bem estratégica, mas que não concordou com o modelo bolchevique e prontamente foi destruído. Interessante notar também que você comentou dos soviets. Em 1918, o Lenin ele não permite que os soviets sigam as linhas menchevique e do socialismo revolucionário. O que, beleza, a gente tem uma participação popular dos soviets, mas é uma participação limitada, né? Então a gente tem já uma limitação da pluralidade de ideias por volta ali de 18, 19, bem antes de Joseph Stalin. Eu nem vou... Bom, eventualmente eu vou falar sobre como as instituições da União Soviética elas são moldadas durante a Revolução, né, nos primeiros anos, e as consequências vão ser colhidas ao longo das décadas, né? Sim. Mas, de forma geral, eu acho que é isso. Então, a gente vê essa centralização de poder e a repressão interna, além da externa. A externa foi grande, mas a interna também é presente. E sem contar que a Tcheca, que é a polícia secreta, realizou uma série de execuções sumárias de caráter sem julgamento nos primeiros anos ali da Revolução. Enfim, então também são movimentos dissidentes, né? Especialmente socialistas revolucionários, mencheviques, que são internos e também foram reprimidos. Então, Gustavo, sua pergunta. Queria pedir para você manter em silêncio. NDA e tal, aconteceu. É o viés. Eu vou dar um ponto pro Loconte mesmo, mano. Vou dar um ponto pro Loconte, mano. Tá aí. 1-0 Loconte, mano.
Ah, mano, essas 3 perguntas assim, o Gustavo fez uma explanação e o Loconte foi pegando alguns pontos, assim, você esqueceu de falar disso, não falou disso, não falou disso, coisa e tal. Me parece que, tipo assim, mano, você tá metendo crazy, Gustavo, tipo isso, assim, tô perguntando uma parada e não tá respondendo à altura, assim, não tá sendo convincente, sabe? Tá. Eu vou. Pergunta 2 minutos, tá, Machado? Tá, vou remeter algumas coisas rapidinho que ele falou antes e a minha pergunta vai ser mais rápida, na verdade. Primeiro, de forma alguma, a Revolução de Outubro se assemelha à intentona. Na verdade, a Revolução de Outubro, existe essa tese historiográfica de que ela assemelha à intentona, pelo fato de que o apoio popular era tão massivo, que pode ser visto na votação dos soviets, por exemplo, que ela conseguiu ser feita basicamente sem precisar de nenhum embate direto. É exatamente o contrário. Tanto que 3 meses antes, em julho, os bolcheviques seguraram um processo revolucionário em São Petersburgo, por exemplo, porque eles conseguiriam tomar o poder em São Petersburgo, mas ainda não tinha força suficiente na Rússia para dar cabo ao desenvolvimento do processo. Então, na verdade, ela se dá para o apoio popular ali. Ele era tão massivo que praticamente não foi necessário nenhuma reação. Tá? Mas ele falou sobre isso, né? A questão que Ele falou sobre a influência externa foi melhor. Foi maior mesmo. que eu quero mencionar é o seguinte. O que eu acho que é uma das mais fortes evidências dessa caracterização que nós, teórica e histórica, enquanto marxistas, temos, é o enorme fracasso dos governos progressistas, por assim dizer, em todas essas últimas décadas. Como eu falei, a coisa teve algum gás lá no pós-Segunda Guerra, pelas razões que eu já expliquei. Plano Marshall, com reconstrução a partir da guerra, toda uma situação específica que foi colocada, que inclusive coloca esse país como dominantes, em certo sentido, dentro dessa hierarquia mundial, recebendo valores de fora. Agora, o que nós temos nas últimas décadas é um verdadeiro... uma verdadeira colapso da social-democracia a nível mundial, no sentido de fracasso dos seus governos. Aqui na América Latina, já que você mencionou muito o caso brasileiro, por exemplo, nós tivemos entre 1998 e 2016, na enorme maioria dos países, predomínio desses governos chamados de progressistas, que não conseguiram fazer nenhuma mudança estrutural no país, nos respectivos países, nesses períodos, saíram desmoralizados, inclusive favorecendo e fomentando aí a ascensão da ultradireita. E mais pior do que isso. As possibilidades que o capitalismo oferece são tão limitadas, mas tão limitadas, que hoje a maioria desses governos sequer tem qualquer proposta que movimente, por assim dizer, as mentes e corações. Então, hoje se assenta basicamente na ideia de um mal menor, de ganhar tempo, né? A última eleição do Lula, ou em vários outros, de ganhar tempo. A total ausência de propostas. Governos como o Lula foram eleitos basicamente em torno do antibolsonarismo, do que em propostas afirmativas e positivas, do qual as pessoas abraçaram e levaram adiante. Mostrando que me parece o extremo limite dessas políticas aí no mundo e particularmente na América Latina no período. Não só no Brasil, assim, né? Na América Latina de uma forma geral e no mundo mesmo. Europa também. Mais recente. Loconte. Bom, eu acho interessante, assim, a gente não teve mortes na Revolução de Outubro, sem querer ficar retrocedendo, mas enfim, justamente porque não teve muita participação popular, pelo menos não na escala que a gente teve em fevereiro. Tanto é que a Sheila Fitzpatrick ela vai falar que em outubro as pessoas continuavam o dia a dia delas e tal, e o que aconteceu foi que os bolcheviques ocuparam os palácios do governo e por isso teve poucas mortes, né? E o Kerensky fugiu, ele foi se reorganizar depois. Enfim, eu acho que falta evidência material para você afirmar que está tendo um colapso nas sociais-democracias. Primeiro que é um resultado muito diverso, né, e amplo, então a gente vê países com crescimento de DH, países com crescimento de expectativa de vida, outros em queda, né, é algo muito... não é heterogêneo, aliás, é heterogêneo, né? Não é homogêneo. Então, são vários perfis diferentes e tal, e isso reside especialmente nas instituições de cada país, nas políticas econômicas e nas decisões. Mas, de uma forma geral... Não, tá não, Loconto. Você tá metendo louco. O bagulho tá tudo em crise. Tá tudo lascado. Acho que o mais próximo que tá de um colapso é a Argentina do Milei. Quem de é resto, Sheila? sim, o governo Lula muito fraco, mas tá longe de um colapso. A Boric no Chile, fraco pra caramba, mas longe de um colapso. A Alemanha, acho que o Scholz está lá ainda, a Alemanha está passando por uns maus bocados, mas assim, ainda é um dos PIB per capita mais altos do mundo, uma renda gigantesca, uma democracia parlamentar muito consolidada. Então eu não consigo enxergar materialidade nesse colapso. Me parece realmente uma vontade que isso aconteça, mas não tem evidência para isso.
A guerra da Ucrânia, de fato, deu uma fragilizada na Europa, mas ainda assim, o surgimento da extrema-direita, que é um ponto interessante e realmente precisa ser verificável, mas ainda representa uma parcela mínima do Congresso, uma parcela mínima dos parlamentos, nada que assim chegue próximo de se assemelhar, por exemplo, ao contexto da Revolução Russa ou que seja a Revolução Chinesa, muito distante, né? A gente não tem uma guerra generalizada, estruturas de governos abaladas, insegurança social, né? Então, num sentido micro, né? E eu acho que essa é uma dificuldade, de uma forma geral, do marxismo, né? Que é analisar o contexto macro. Então, no contexto micro, beleza, a gente pode estar até passando por algumas dificuldades. Só que quando a gente vê o contexto macro, de 100, 200 anos, segue para uma evolução. Uma evolução lenta, uma evolução dolorosa, mas uma evolução, e como eu disse, acho que não tem evidência material desse colapso da social-democracia ou colapso do bem-estar social. Alguns baques, né? Mas está longe de ser um colapso. Certo. Machado. Então vamos lá, vamos para o contexto macro então. Primeiro lugar, estagnação do PIB de longo alcance. A Europa, inclusive, a ascensão do neoliberalismo lá atrás e agora se dá diante de sucessivos governos que, embora com a bandeira do Estado de Bem-Estar Social e com essas coisas todas, a única coisa que eles conseguiram fazer foi política monetária. Na prática, inclusive, gerou as inúmeras frases que fizeram sucesso na Europa na época de que, ora, se é para votar na esquerda ou na direita, e ambos fazem governo na direita, então vamos votar na direita, que aconteceu muito nos anos 90. Mitterrand, no início, tentou fazer algumas coisinhas que remetiam ao estado de bem-estar social antigo e logo retrocedeu por causa de índices de inflação e coisas dessa natureza. Para mim, tendo uma razão última bastante clara. Ou seja, os espaços reservados para o Estado, eles vão se tornando cada vez mais reduzidos no que diz respeito a políticas sociais de qualquer natureza, porque o Estado tem que servir a um capitalismo que tem dificuldade enorme de conseguir se expandir. Hoje, quando eu falo colapso, é uma forma de dizer realmente que a social-democracia ainda está lá, mas ela está lá numa profunda crise, ou seja, se a gente tem que analisar um movimento do processo, né? E não a fotografia do momento. Então, se você pegar hoje o PT no Brasil, ele é um partido grande, está no governo, é o presidente. Agora, o PT hoje tem a mesma força que ele tinha 15 anos atrás, tem o mesmo respaldo popular, eu penso que está muitíssimo longe disso. A ascensão da ultradireita, na minha opinião, não é nenhum detalhe, e se nós pegarmos, por exemplo, na Europa, em todo esse processo, a Europa descende na divisão internacional do trabalho de maneira assim, brutal. A participação que ela tem hoje, ela é bastante reduzida comparada com o que foi antes. Se for comparar a Europa com o Brasil, não, eles ainda são uma potência. Ficou para trás nas últimas transformações tecnológicas que existiram, de maior em peso, né, na divisão internacional do trabalho. A Europa tá tendo impacto até na questão de carro, velho. É bizarro isso, né? Você achar que o império... Achar não, né? O império automobilístico da Europa já está bem questionado, assim, né? Bem questionado, velho. Bizarro. E esse movimento aí que o Gustavo tá falando, né? Em queda, cada vez mais montando grandes conglomerados, marcas se comprando, se fundindo, coisa do tipo, e continua o declínio, né? E a ascensão das coreanas e das chinesas, assim, é bizarro. Japonesas também, né? E hoje vive uma crise sem precedentes na história recente. E se a gente olhar a Europa em projeção, os principais economistas hoje analisam que a Europa vai deixar de ser o que ela representou no mundo no último século, no próximo período histórico, se não houver uma reversão desse processo, que não há nenhum indício claro que vai acontecer. O mundo se polarizando cada vez mais aí entre China e Estados Unidos. Né? Então, é um colapso no sentido de que a social-democracia foi, por exemplo, na América Latina, hegemônica em todo esse período, e hoje ela está em crise em todos esses lugares. Onde ela não está, ela está no poder e está em crise. E no caso da Europa, então, a virada ela é ainda mais drástica. Né? Em torno disso, a gente tem o quê? Índices econômicos baixíssimos, crescimento do PIB abaixo do crescimento populacional ou muito próximo do crescimento populacional em todo crise migracional, né? esse período. Deterioração das condições de trabalho bastante generalizadas, na América Latina com bastante força, mas na Europa também. Então, todos os indicadores que você pega aponta não só para a deterioração dos índices sociais, mas também para o abalo daquilo que foi os elementos que caracterizavam o estado de bem-estar social, do qual não se há mais conquistas, só há perdas. E motivo, o Estado cada vez mais tem que servir o capital. Tamir, é só ver o caso do Portugal, 3 eleições em 3 anos, uma estabilidade política de social-democracia total. A falta por Loconte, uma análise de dependência econômica. Verdade. Questão de moradia, desemprego, queda de natalidade, mas isso é tudo detalhe.
Estado cada vez mais Ó, eu não. tem que servir, Deixa eu terminar. seja um mecanismo de endividamento, de estímulos às empresas de lá que estão bastante decadentes e tentando reagir, e cada vez mais pode servir a qualquer interesse de qualquer natureza social, como na Europa aconteceu durante um bom tempo. Loconte, Ó, eu acho que o Gustavo, mano, ganhou nesse ponto, só que eu já dei esse ponto pra ele, viu? Já queimei a largada e dei o ponto ali pra ele. 2 minutos pergunta. Boa. Assim, 29 foi a pior crise da história do capitalismo. Foi uma crise muito séria. Os Estados Unidos chegou a 30% de desemprego e ele superou. Gostando ou não, ele superou isso. E 2008 foi bem pior do que a crise atual, tanto em índices de desemprego, em queda do PIB, um panorama geral. Cada país tem sua especificidade, mas se a gente pegar o PIB, a queda do PIB europeu, em 2008 foi bem pior do que a de 2020 para cá, né, da queda da pandemia. E a Europa se reinventou, continua sendo o centro do desenvolvimento econômico. E é isso que eu queria falar. Em PIB absoluto, a Europa vai ser superada pela China por uma questão de escala, enquanto em PIB per capita e renda, ela ainda vai se manter no topo. Seguinte, já que a gente está falando de economia, perfeito. Em 1985 foi o auge do marxismo, a gente tinha 40 países auto-intitulados. Só um ponto ali também, né, que faz o Loconte perder de novo, né? Os dados que marcam e gravam, que mensuram isso, como desemprego, coisa do tipo, são totalmente diferentes, né, de 29 para cá. E o fato de ainda ser o IDH tal, não é uma questão do Gustavo, né? O Gustavo tá pedindo para olhar em projeção, né? Para onde o trem tá indo. Charleston, valeu pelo cincão. Foi literalmente a social-democracia da Alemanha que desligou sua energia nuclear e ferrou sua economia. E o cara nega a materialidade do colapso? Tá muito austero. Tá bom o debate, mano. Faz tempo que a gente não vê um debate bom assim, viu? Vou pegar uma cerveja. 1/3 da população mundial vivia sobre um regime marxista. Hoje tem 5 e olhe lá, não dá nem 10% da população. Você realmente acha que é possível o ressurgimento do marxismo baseado que, até nas suas próprias palavras, ele perdeu depois de 89, 91? E você acha que a economia planificada é a melhor forma de gerir uma economia? A experiência russa, na minha opinião, mostra isso de maneira inequívoca, mesmo com os processos de burocratização e com todas as atrocidades que aconteceram. Deixa eu parar aqui rapidinho, só uma pergunta. Pessoal, deixa eu falar uma coisa pessoal aqui pra vocês. Mano, estou tentando agora, tá? 0. Vou tentar tomar 0 de final de semana aí, ou de semana, cerveja 0. Por quê? Porque, como vocês sabem, eu bebo cerveja todo dia, né? Todo dia eu bebo cerveja, com álcool, né? E eu acredito que Acredito não. Acredito, né? Não tem ciência nenhuma por trás disso. Mas o meu vício em cerveja é um vício muito associativo. Eu associo ficar de boa com tomar cerveja, tá ligado? Então, todo momento que eu vou ficar de boa, tal, assim... Aí, pra eu ficar de boa, eu preciso tomar uma cerveja. Eu tenho esse vínculo associativo. E aí, agora eu vou tentar trocar, tá ligado? Manter o vício associativo com tomando 0 álcool. Me desejem sorte aí, tá? Vamos ver se realmente é o vício associativo ou se aparentemente tem um problema de alcoolismo aí. Marxistas, 1/3 da população mundial vivia sobre um regime marxista. Hoje tem 5 e olhe lá, não dá nem 10% da população. Você realmente acha que é possível o ressurgimento do marxismo baseado que, até nas suas próprias palavras, ele perdeu depois de 89, 91? E você acha que a economia planificada é a melhor forma de gerir uma economia? A experiência russa, na minha opinião, mostra isso de maneira inequívoca, mesmo com os processos de burocratização e com todas as atrocidades que aconteceram com o stalinismo. Você não pode esquecer o que era a Rússia pré-17. Então, quando a gente vai analisar o que é uma economia planificada, ainda que sobre uma planificação burocrática, que é como aconteceu na União Soviética, sem participação popular, com perseguição, de maneira unilateral, voltando para objetivos internacionais, priorizando a disputa espacial em relação, enfim, com todos os problemas que aconteceu, o que representava a Rússia econômica, socialmente, nos anos 50, 60, 70, comparado com o que ela era pré-17, é uma diferença abismal. Né? Agora, o problema é que um processo revolucionário como esse, se ele não se expande, você está, ao mesmo tempo, em confronto em relação com o desenvolvimento do capitalismo a nível mundial, em todos os outros países, onde eram os principais centros tecnológicos, econômicos, as principais empresas e setores. Né? Então chegou um momento que para a burocracia estava mais difícil ela obter privilégios com aquele trabalho coletivizado burocrático,
E o capital começou a se tornar mais favorável para ela. Eles restauram o capitalismo, China 78, União Soviética com Glasnost, Perestroika e tudo mais. O que caiu depois foi o regime político. Né? Mas se nós analisarmos o desenvolvimento que se deu no interior da própria Rússia sobre o regime planificado comparado com o que ela era antes, isso só mostra a força que uma planificação pode colocar. Eu não vejo 85 como tendo não sei, X% do mundo sobre a regime. Né? O nome marxismo estava lá. E se iniciou com processos, tendo inclusive a Revolução Russa como uma das principais, e também essa estatística populacional ela é um pouco falsa, porque o processo abarcava a China, assim, que é 1,4 bilhões de habitantes hoje, né? Então isso puxa, evidentemente, essa estatística nessa direção. Em 85 a China já tinha restaurado o capitalismo, em 78 com Deng Xiaoping, e todos os processos de transformação se dá por meio de idas e vindas, né? O próprio desenvolvimento do capitalismo é isso. Se segue a Revolução Francesa, o quê? Uma contra-revolução liderada pela Rússia, czarista inclusive, e um período de reação na Europa inteira, que toma conta de quase todo o século XIX. Né? A própria Revolução Inglesa passa por processos de contra-revolução, de reação depois, e que depois termina numa colisão entre a aristocracia e a burguesia inglesa. O capitalismo, na verdade, tem no seu desenvolvimento 3 séculos e meio de ida e vinda das mais distintas naturezas. Né? Então, uma disputa tão difícil como ela de fundar pela primeira vez uma sociedade que uma classe dominada tem condições e pode tomar as rédeas do seu destino e mudar, não é uma coisa simples. E é um processo que pode sim estar sujeito a várias idas e vindas. Nós não temos nenhuma garantia na história. Esses processos eles estão o tempo inteiro em disputa. Né? Eu acho que é exatamente o contrário. O fato de que esses processos ocorreram mostra pragmaticamente, para brincar aí com a viabilidade desse processo, a possibilidade desse processo. Onde emperrou a Revolução Russa não foi no planejamento interno. Pelo contrário, onde ela emperrou foi que esse processo não se expandiu. E você ficou com aquele mundo originalmente atrasado, que conseguiu se desenvolver muito, mas que estava tão atrás nessa disputa, né, que evidentemente não era maior e nem mais potente que todo o capitalismo a nível mundial, conseguiu se desenvolver tanto, mas a Revolução não se expande. Inclusive com Stalin sendo um agente nesse sentido. Porque ali ele priorizava as suas relações internacionais, evidentemente, com qualquer tipo de processo revolucionário que poderia comprometê-lo. Então, aqui, por exemplo, ele vai se aliar via os PCs a Vargas, na Europa inteira, as frentes populares e vários outros movimentos. Serviu, inclusive, como um fator para estancar a Revolução. Então, contraditoriamente, um dos processos mais férteis que aconteceram, que foi o processo da Revolução Russa, a contra-revolução que vai se dar dentro e a ascensão do stalinismo vai ser um fator fortíssimo para conter revolução em outros países e depois para o retrocesso da própria União Soviética. Então, se houve um apogeu do movimento marxista no século XX, na minha opinião, ele está ali nos anos 20 e não nos anos 80 ou nos anos 70. A própria Revolução Chinesa é uma revolução de origem, inicialmente uma revolução feita por um partido de origem marxista, mas um partido comunista, mas que queria fazer uma revolução burguesa na China. A ideia do Partido Comunista Chinês era essa. 3 estrelas que o simbolizavam, que representavam os trabalhadores, os camponeses e a burguesia chinesa. Só que esses processos revolucionários depois vão além do que eles se propunham inicialmente, porque eles não conseguem se articular com o restante do mundo capitalista, que não aceita nenhum tipo de independência, e etc, como eu falei, aí no caso da Revolução Cubana. Só um parênteses em algo que você falou antes, mas isso aqui é bem rápido mesmo, tá? É óbvio que teve processos internos na União Soviética. Agora, qualquer revolta militar que se dê dentro de qualquer sistema vai ser reprimida militarmente. Kronstadt não eram pessoas que tinham opiniões diferentes e foram reprimidas. Aquilo ali foi a tomada das mais estratégicas bases no interior da União Soviética. E eles não simplesmente discordavam e por isso foram reprimidos ou coisa do gênero. Né? A mesma coisa é o caminho que tornou Makhno, dentre vários outros, lá no interior da Ucrânia. Tá? Então, só deixando isso aí bastante claro. O Conte, sua réplica. Só uma correção, eu posso ter ouvido errado, mas eu ouvi você falar 4 bilhões China. 1,4 bilhões. 1,4 bilhões, perfeito. Tirando isso da reta, eu falei no começo do argumento, porque eu sabia, auto-intitulado marxistas, tá? Então são que constituem na forma do governo ou na Constituição, de alguma forma, a menção à palavra marxista. E aqui que fica interessante, porque a gente não está falando de 1, 2, 3, a gente está falando de 40. Tem um espaço amostral bem grande de experiências que se auto-intitulam. Então são 40 países
de 4 continentes diferentes, Ásia, Europa, África e Américas, todos eles auto-intitulados marxistas. Fica um pouco complicado de falar que esses 40, nenhum deles de fato era marxista, ou todos eles erraram. E também fica a pergunta, se 40 erraram, o Brasil iria acertar? E aí, falando Perguntas sobre duras, a hein? experiência russa, você falou, né, da grande industrialização e tal, de fato, só que é bom lembrar que a economia não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E esse processo que a gente fala chama um processo de catching up, né, que é quando o país estava atrasado, né, e ele consegue chegar no nível de tecnologia e de produtividade das outras economias mais avançadas. Esse processo foi muito bom, apesar de ter tido um alto custo humano, né, as coletivizações forçadas do Stalin, né, os campos de trabalho forçado que tiveram uma contribuição nessa industrialização, mas de fato foi um processo de catching up muito rápido. O problema reside no longo prazo, né? A partir do momento que você tem esse processo de acompanhamento tecnológico, a gente tem uma limitação no desenvolvimento de novas tecnologias, especialmente no ritmo que a gente teve nas economias de mercado, né? Que são exponenciadas pela inovação e pela competitividade, algo que não tinha na União Soviética. Portanto, a década de 70, essa sim é uma estagnação e uma ruína, né, do modelo, que foi culminar justamente na tentativa desesperada do Gorbachev em revitalizar. O Deng Xiaoping conseguiu ter uma visão mais pragmática e fez isso antes. Por isso que hoje a China mantém o seu regime, pelo menos político, comunista, e a União Soviética caiu. No longo prazo, a economia planificada gera estagnação, porque o processo de catching up, de chegar lá é bom, mas o processo de, a partir daí, né, a maratona, aí não tem muita eficácia. Machado, sua pergunta. Bom ponto, viu? 20 segundos, eu não acho que teve 40 erros, não. Eu acho que são processos que avançam e retrocedem e que estão muito conectados entre si. Nesses 40 países, quase todos eles estão ali no leste europeu, no escopo que foram abarcados ali após a Segunda Guerra Mundial e passaram a fazer parte da União Soviética. Inclusive, é um processo bastante interrelacionado entre si. Eu acho que nós temos que entender os processos, o que aconteceu, até onde foi, porque retrocedeu e não sair contando acertos e erros, percebe? Se fosse assim, nós íamos pegar os países capitalistas do mundo e vamos contar quais que deu certo e quais que deu errado. Eu não vou fazer isso, tá? Porque eu acho que é um jeito muito tosco. Eu poderia pegar aqui, temos 200 países, tá aqui, ó, 189 deu errado, você tá entendendo? Não me parece que isso ajude em muita coisa. Mas eu queria colocar um problema que é o seguinte, eu queria saber como você acredita que dentro... Eu gostei da resposta do Gustavo. Achei que ele tem um ponto, né? Só que assim, enquanto ele não elucidar esse ponto, enquanto ele não desmembrar direitinho coisa do tipo, e sempre esse argumento de ficar falando que tal coisa não é marxista, tal coisa é marxista, isso enfraquece muito o poder de convencimento. Que no frigir dos ovos é o ponto central dele, né? Do Gustavo, que é convencer a classe trabalhadora de que isso pode dar certo, né? Então assim, apesar o argumento de que, mano, vamos olhar as experiências, coisa do tipo, ver o que deu certo e o que não deu, é válido sim para conhecimento, né? Para convencimento de uma turma tal da gente, tal. Então vou dar, mano, um gol chorado. Aquele gol chorado, mano, bola dividida, travada, tal, mas mano, não existe gol feio. Feio é não fazer gol. Ponto pro Loconte. Dentro de uma perspectiva de reformas institucional, você pode resolver um problema que hoje é de morte para o Brasil, que é o problema da desindustrialização do país. Sendo que os principais agentes, donos das propriedades, não têm interesse em ver uma palha com relação a isso. Porque um processo, primeiro, sem uma industrialização do Brasil, não tem como resolver o problema do país, porque não tem valor para ser apropriado, não tem riqueza para ser distribuída e para ser apropriada. E o Brasil hoje é um país que está basicamente em cadeias de baixo valor agregado, as de maior valor agregado são internacionais e aquelas de mais valor agregado sequer precisa de produção aqui, porque hoje eletrônicos de ponta, indústria digital, você pode ser só consumidor, tendo meramente uma ponta de comércio aqui dentro. Sendo que os principais setores do capitalismo brasileiro, seja do agronegócio, da mineração, de onde quer que se queira, da parte nacional da indústria, que é muito pequena, além de não ter capital para fazer empreendimentos que permitam fazer uma industrialização brasileira, certamente não tem interesse de fazer, porque envolve coisas que eles não têm domínio tecnológico, precisaria de décadas para que isso fosse envolvido. E qualquer estratégia de desenvolvimento do Estado que não exproprie esse grande capital, significaria retirar recursos
de longo e longuíssimo prazo para esse processo de industrialização, que teria que ser tirado de algum lugar, não sei se seria das políticas sociais ou se seria, de novo, por meio da taxação dessas empresas, qual seria a magnitude, onde. Eu queria entender como resolver o problema da desindustrialização do Brasil, permitindo ter uma cadeia de valor considerável aqui, por meio de um processo institucional e de reformas. Perfeito. Da onde tirar dinheiro? O ponto mais importante, reforma tributária. A gente tem uma alíquota de 27,5% de imposto de renda, que é uma alíquota ridícula. Chega um país, o próprio Estados Unidos da América, que é um modelo que eu não gosto, tem 35%. A gente tem países nórdicos chegando a 50%, acho que não precisa disso. Uma faixa de 37% ali até 40% já seria o ideal. Ao longo prazo, a gente teria recursos suficientes para começar um projeto de industrialização que se retroalimenta, né? Então, enquanto a gente vai sofisticando a nossa cadeia produtiva, a gente vai taxando essas empresas e essas rendas de maneira adequada e vai retroalimentando. Que, inclusive, foi o que a gente fez por muito tempo, né? E a gente pode pegar, naturalmente, o período de Getúlio Vargas, o período da ditadura militar, mas não precisamos residir somente nisso. A gente fazer uma análise material. O governo do Juscelino Kubitschek, que é muito criticado por algumas estratégias, mas, de fato, foi quase que o apogeu da industrialização brasileira. A gente teve um crescimento bem alto. E é bom a gente lembrar, o Brasil, a indústria brasileira representava menos de 15% do PIB antes de Vargas. Chegou a um período a chegar a 35% do nosso PIB. Então, assim, já foi feito. O ponto não é achar, o que pode, já foi feito. A questão é refazer e, mais importante do que isso, entender o que a gente errou, entender o que foi feito de errado e trazer... Entender o contexto, cirou. Essa nova perspectiva, né? Esse novo desenvolvimento, né? A industrialização. O governo Lula está fazendo um negócio super tímido, que é a NIB, né? Nova Indústria Brasileira. Pode ser o começo de um projeto mais aprofundado em governos futuros. O ponto objetivo é a nossa única opção, porque uma revolução não tem materialidade. Acho muito improvável mesmo de acontecer, de verdade, a não ser que, novamente, o Brasil seja invadido por uma potência estrangeira ou, sei lá, venha 20 anos de um governo neoliberal que destrua o nosso estado de bem-estar social. Não o problema é que, assim, é a nossa única opção, é a nossa melhor opção porque é a nossa única opção, que é justamente ter esses governos que vão investir em industrialização. A NIB é um começo, mas a gente precisa de uma reforma tributária intensa para ter recursos para financiar a NIB. E aos poucos ir diminuindo o plano safra e aumentando a NIB, ou enfim, qualquer outro nome que seja. Que foi justamente o que vários países fizeram, né? A gente diminuir os investimentos no agronegócio, na estrutura geral, e começar a investir em sofisticação produtiva e industrialização. Infelizmente é um caminho longo, demorado, pode demorar 20 a 30 anos, mas é o que tem. Certo. Eu vejo vários problemas na questão que você coloca. O primeiro deles é que não fica claro quem que é o agente da industrialização. Quem vai fazer? Você vai construir empresas públicas para poder fazer esse processo? Né? Ainda que suponhamos que tenha esse recurso, quem vai ser o agente disso? Já que eu falei, o capital brasileiro não tem interesse e está mais do que comprovado por 1 milhão de evidências aí de diversas naturezas. Segundo lugar, eu vejo assim, essa reforma tributária que você coloca como sendo um mecanismo que não faria nem cócegas nesse processo por várias razões. Né? Em primeiro lugar, o imposto de renda no Brasil, com a alíquota de 27%, já é uma fração minoritária da arrecadação tributária brasileira, bastante minoritária. Eu não vejo como mudar isso sem taxar a propriedade, nas suas diversas formas e de maneira significativa. Eu não estou com percentual aqui, tem até o número, mas eu vou gastar aqui algum tempo. Mas o imposto de renda é várias vezes menos do que o imposto que é sobre o produto, é o imposto dominante no Brasil. Então, se eu passar de 27% para 35% ou mesmo para 40%, tem um impacto muito pequeno nesse processo todo. Terceiro, não adiantaria aumentar a tributação porque o Brasil está com déficit orçamentário, então essa tributação seria para tapar o déficit. E mesmo se você obtém um superávit, sem ter um rompimento com o mecanismo da dívida, então eu estou aqui no âmbito da não institucionalidade, correto? Estou entendendo assim, você em certo sentido da institucionalidade, significaria que, veja, nós estamos com déficit primário acumulado há mais de 10 anos com déficit primário, ou seja, significa que o Brasil gasta mais do que arrecada. Então, essa tributação extra seria para esse buraco. E o excedente seria agora para poder reduzir a dívida que vem crescendo aí a um ritmo gigantesco ao longo desses 10 anos, onde o país ele paga dívida com dívida, né? E se endivida num percentual cada vez maior. Sendo que esse mecanismo da dívida, ele não é o mesmo no Brasil que nos Estados Unidos, por exemplo, porque o dólar é a moeda mundial. Então, quem tem dólar é países como o Brasil, com reserva de dólar. Então, a dívida dos Estados Unidos somos nós financiando os Estados Unidos. Aqui no Brasil, ela é o contrário.
Aqui no Brasil, a dívida pública brasileira é o governo brasileiro financiando o lucro de empresas que não têm onde colocar esse capital, que não querem colocar em outro lugar. Em outras palavras, essa reforma tributária que você falou, ela nem explica quem faria a industrialização, ela nem é suficiente para resolver o problema do orçamento público, e ainda que ela fosse suficiente para resolver o problema do orçamento público, sem mexer no mecanismo de dívida, que é nó central de todo esse sistema, manteria o governo atrelado ainda ao superávit primário para, no mínimo, controlar a dívida para o próximo período, porque ela está totalmente descontrolada. Tá? Então, eu realmente não vejo por aí como que isso poderia ter qualquer tipo de efetividade. Eu acho que mostra que uma revolução, a materialidade da revolução, eu acho que você pega processos que terminaram vitoriosos e pensa na materialidade da revolução. O que mais nós tivemos nas últimas 2 décadas foi o processo revolucionário na América Latina. Praticamente não há um país na América Latina, a Argentina chegou a derrubar 10 foram alguns governos, um atrás do outro, em 2001. Teve processos revolucionários na Bolívia, no Equador, mais recentemente no Chile, um esboço muito grande nesse sentido no Brasil em junho de 2013. Eu falo processos que depuseram governos com massas organizadas e deixaram as instituições ali, no mínimo, em disputa. Todo o processo em disputa. Eu insisto, processos revolucionários aconteceram um após o outro. É que você pegou esses que foram vitoriosos e fizeram esses regimes ditos marxistas e está usando eles como parâmetro para avaliar a possibilidade de uma revolução no Brasil. Bom ponto, Gustavo. Só que na América Latina, a gente contaria facilmente uns 10 processos revolucionários nos últimos 20 anos. Então, materialmente, isso está mais do que presente. A gente teve Primavera Árabe no Oriente Médio, para citar coisas assim do nosso período histórico, uma revolução atrás da outra, um governo que caiu atrás da outra. Esses processos revolucionários traz alguma garantia de que vai ter um governo melhor depois? Claro que não. Isso que 2003 revolucionário? Quando ele fala revolucionário, ele tá querendo dizer uma ebulição popular, assim, né? Porque ele falou isso no outro ponto, assim, né? O meu ponto é as pessoas entram em ebulição, tal, e entram nesses processos de indignação, explodem. E o meu objetivo, nosso objetivo como marxista, no caso ele, né, fala, é tentar guiar essas pessoas para uma revolta que vai resolver o problema, né? É isso. Então ele coloca esse 2013 como se fosse essa ebulição, coisa e tal. Ele chama de revolucionário porque foi a ponto de conseguir derrubar, dar suporte, apoio para derrubar um regime, um presidente, um governo. Nós nos organizamos para disputá-lo, para ganhar a pessoa, para levar esse processo para uma certa direção. Revolução nos últimos 20 anos, a gente conta materialmente as dezenas. Embora eu admito para você que elas tendem a desenvolver muito mais na periferia da nossa sociedade do que nos países centrais, nos países imperialistas. Você estourou 1 minuto já, viu, Machado? Tá, do que nos países imperialistas. Mas mesmo nesse caso, a gente vê que esses países estão descendendo, como eu falei. O caso da Europa é o mais sintomático de todos. Boa. Loconte, agora você pergunta. Lembrar a galera aí, deixar o like aí, se inscrever. A gente tá com 3.500 pessoas ao vivo. O pessoal tá... Vamos ver se o Loconte vai responder, porque senão eu vou dar ponto pro Gustavo, né? A reforma dele... A resposta da reforma pro Loconte foi meio manca mesmo, né? Como resolver o problema foi manco. Tudo elogiando um debate aqui, qualificadíssimo. Tem enquete? Tem enquete, não posso falar. No final eu falo pra você. No final a gente vai saber, se inscreve no canal e dá like, galera. Vai lá, manda sua pergunta aí, irmão. Tem um minuto a mais, né? Não, é assim. Não tem isso. Como não tem cresce. isso. Né? Deixa eu te explicar o que acontece. Se você precisar... Mas aí qual que eu posso estourar meu tempo também, então? Você pode estourar um minuto. Mas vamos ser cordiais aqui. Não Faça isso na sua necessidade. disso. Não precisa disso. Se precisar de um pouco mais tempo, fala um pouco. Foi tudo combinado antes. Eu avisei que quem estourasse, eu avisava que estourou. Não teve combinação, estourou, vamos ter tempo. Todas as regras foram combinadas antes. Ok. Não vem catimbar, não. Não, é que você não falou qual que é a repercussão por estourar o tempo. Então, Falta de educação. Quem faz isso é feio. não, falta de educação tá em você. bom. Trata o Loconte Mineiro bem, do velho. top. Aí você tá fazendo graça já. Pode usar aí, Loconte. Vamos ver Pode se vai usar. responder. Pode usar. É pra não ficar estourando em... Loconte elogiar a industrialização do PT é sacana. Então, é isso que eu tô falando, né? Ele foi meio petista ali, né? No ponto dele e tal ali. E, mano, vai tomar contraponto. Entendeu? É uma falha. Não, tá Vamos ótimo. entender o estouro como uma falha. Ok. Pode acontecer, mas não pode ser usado assim. Beleza. Melhor. Beleza? A falha não pode ser padrão. Tamo junto, Rodrigo. O pessoal também tá sentindo falta de uma briga, viu, Robertinho? Talvez eu e você, a gente pode brigar agora. Nada de briga. Robertinho não tá aqui Não, hoje, vocês né? estão muito educados, mano. Mas- O Machado e o Loconte... É que os É um dois debate muito racional polido, e muito polido, científico. É isso, é Vai isso. lá, Loconte. Mas tá maravilhoso. E- Parabéns pros dois, viu? Tá Sim, foda. uma provocação. 20 revoluções nos últimos anos, 0 delas marxistas. E todas elas
aliás, a grande maioria não diria que foram bem sucedidas, né? As revoltas árabes, né, da Primavera Árabe são um exemplo claro de que a gente teve a troca de regimes autoritários por outros regimes autoritários. O Loucons também tá louco, né? Ele tá querendo não entender que nesse ponto aí da revolução já tá ficando até chato já, porque tá querendo não entender o que o Gustavo tá falando, né? Ou regimes com baixo desenvolvimento econômico, com regimes com baixo desenvolvimento econômico. Por quê? Porque aí que eu acho que é uma limitação da ferramenta materialista marxista. A gente tem que estudar as instituições que, primeiro, originam daqueles países e quais são as instituições novas, se é que elas vão ser formadas, né? Isso explica, no longo prazo, o desenvolvimento econômico. Eu vou voltar justamente nessa parte de economia, que é justamente o seguinte, né? Eu trouxe os dados bem interessantes aqui, que inclusive descobri pesquisando sobre esse debate. O que mostra que a estagnação da União Soviética por conta do modelo planificado não fica apenas no PIB, não fica apenas na riqueza. Isso se transmite em qualidade de vida. Olha só que interessante. Em 1960, um russo vivia 68 anos e um japonês também vivia 68 anos, né? Em 1990, 30 anos depois, um russo vivia 70 anos e um japonês vivia 78. Então, enquanto o russo cresceu 2 anos de expectativa de vida, um japonês cresceu 10. Por quê? Justamente a economia de mercado japonesa, que hoje está bem estagnada, mas ainda assim atingiu um patamar de qualidade de vida e expectativa de vida que nenhum país socialista auto-intitulado marxista chegou, que é justamente o reinvestimento, né? Então a gente tem grandes empresas, Toyota, montadoras que são taxadas e reinvestidas em tecnologia, reinvestidas em saúde e fazem essa sinergia com que a gente atinja o ápice do desenvolvimento humano. Depois eu vou falar dessa questão de quem vai gerenciar as empresas privadas e tal, que realmente faltou na minha outra colocação. Mas a pergunta é, tendo em vista esse dado, né, da expectativa de vida, você ainda acredita que a economia planificada é o melhor modelo e você se baseia isso em quais dados? Perfeito. É uma ótima questão. Vai dar para trazer algo que estava faltando nas minhas salas anteriores. Eu volto a insistir nisso. Isso é muito importante. Isso nós não entendemos, na minha opinião, absolutamente nada do mundo nos últimos 50, 70 anos. Você pegou o exemplo do Japão e o exemplo da Rússia. Ora, é inexplicável o que acontece no Japão sem entender que o Japão, sobretudo até o final dos anos 90, era liderança no principal setor de tecnologia de ponta que existia no mundo. Empresas como Sony, Toshiba, Kodak, etc., espalhadas no mundo inteiro, as empresas aqui no Brasil, as empresas em diversos outros lugares da América Latina. Eu insisto nisso. O Japão vivia de um excedente gigantesco da classe trabalhadora no mundo inteiro, cujos valores mudavam para lá e que cresceram de maneira contínua ao longo desse período, porque ele foi até então um país de ponta no principal setor de tecnologia. Depois perdeu isso aí, são as disputas completamente irracionais dos Estados Unidos, porque todos esses setores foram digitalizados, se transformaram em computadores. Hoje uma televisão é um computador, né? E ela ficou para trás nisso, os Estados Unidos ganhou esse espaço aí do Japão. Então, os próprios dados que você mostrou, olha, o que era a Rússia Samsung em 17? Você está pegando a União Soviética como exemplo, né? Ela, além de estar fora desse... Porra, tem um canalha comendo no microfone aí, mano. Porra, aí complica o pagode, né, velho? Aí o batuque em bola. Aí não, né? Quem tá fazendo isso? Sim, além de não viver de excedentes vindo de outros países, era um país que basicamente tinha uma indústria siderúrgica fomentada pelo czarismo lá atrás e algumas produções que de larga escala com tecnologia extremamente obsoleta e capital francês. Mano, tem alguém comendo e mastigando igual um bode. Tá desse jeito no microfone aí, é sacanagem, velho. Aí tá com duas conversas, aí tem que processar, pô. Era a Rússia pré-17, né? Capital predominantemente capital francês. Ela teve, por meio da planificação, com características burocráticas e tudo mais, desenvolver todos esses aspectos a partir de dentro, a partir dos países que compunha, partindo de um estágio de desenvolvimento que é bastante baixo. Eu vou dar alguns exemplos e aí a gente vê a confusão que o capitalismo cria e mesmo países como o Japão acaba se ferrando depois. E aí volto para aquela questão da Europa que você mencionou antes. A gente fez um estudo no ILAESE, ele está disponível já no site da LIT, Liga Internacional dos Trabalhadores, se vocês acessarem, vocês vão ver. Baseado nas 500 maiores empresas do mundo, série histórica de 25 anos mais ou menos, considerando aí o peso de cada um desses países, das empresas de cada um desses países. Tem mais de 100 empresas chinesas, por exemplo, respeitando essa questão.
A gente vê aí, por exemplo, como que a Europa desabou e desandou na divisão nacional do trabalho, né? Você tem uma redução do capital japonês, por exemplo, que vai de 13% para 7%. Do alemão, que vai de 9,8% para 6,5%. Da França, que vai de 8% para 5,25%. E praticamente todos esses países. E a ascensão da China no meio desse processo. Os Estados Unidos se mantém basicamente por causa das Big Techs, tem mais ou menos 40%. Olha só, os Estados Unidos tem 40% da economia mundial, baseado nessas empresas. Você está entendendo? 40%. A China, cerca de 20%. Os dois juntos, 60%. Se a gente botar a Europa nessa jogada, vai para mais de 90%. O resto esses caras são os proprietários do capital que está atuando em todos os outros lugares. Quando a gente fala o PIB do Brasil, ó, 10 trilhões é o PIB do Brasil. Cacete! Quem é o proprietário desse capital que representa o PIB de 10 trilhões? Está entendendo? Pode ser riqueza que é produzida aqui, mas cuja propriedade ela está lá fora. Então, a situação desses países capitalistas de ponta, elas são privilegiadas, sim. Elas são privilegiadas porque lá tem a ultra eficiência? Não, porque lá tem uma massa de riqueza transferida do mundo inteiro para eles, né? Mas o que é pior? Esse sistema é tão instável justamente porque não tem planejamento, justamente porque ele não está organizado em torno do atendimento às necessidades humanas, que mesmo nesse país de ponta não tem estabilidade. O que está acontecendo hoje, a Europa decaiu tanto que os Estados Unidos agora quer abandonar a Europa e terceirizar os gastos para a Europa por meio do governo Trump, apoiado pelas principais empresas dos Estados Unidos. Para quê? Para disputar com a China. Por que os Estados Unidos quer fazer isso? Porque hoje, no livre mercado pelo livre mercado, a tendência no médio prazo é a China ganhar dos Estados Unidos sim ou sim. Porque ela já lidera alguns dos principais setores e aquela que elas não lideram, ela está correndo atrás e tem uma centralização bancária para investir nesses setores que é absurda, gigantesca. Então agora os Estados Unidos quer usar a força, a coerção direta e a terceirização dos gastos para fazer essa disputa com a China. Caminha para o quê? Para um conflito entre China e Estados Unidos. Na minha opinião, a chance de... Eu não estou torcendo para isso não, tá? Eu quero deixar muito claro, eu não estou torcendo. Me dá pavor uma guerra entre duas potências nucleares. Sim. É um negócio aterrorizante, eu insisto nisso. A única chance, na minha opinião, tá, disso não acontecer é se tiver um colapso em nenhum desses dois países antes disso. Né? Por crises internas mesmo, possibilidades que não está descartada. Só para dar um exemplo aqui, a China tem um setor de infraestrutura gigantesco, absurdo, que agora estão com dificuldade enorme para esse setor continuar crescendo, porque eles já fizeram tudo quanto é infraestrutura imaginável dentro das suas fronteiras e precisam sair da China para essas empresas manterem o mesmo patamar. E é por isso que agora a construção do porto no Peru, todas essas coisas, esse capital precisa ser exportado. A lógica do capitalismo é essa, exportar capital. Não conseguimos mais ganhar mais dinheiro aqui dentro, temos que manter o que temos aqui e jogar ele para fora. Então caminha para um conflito entre China e Estados Unidos, a decadência da Europa acirra a fragmentação e as disputas internas, por exemplo, com relação aos migrantes, faz crescer a ultradireita por todos os lados, aumenta a possibilidade de conflitos também da Rússia com o restante da Europa, como a gente já viu se esboçar. Então, eu concordo só com uma coisa com você, Eloconte, dos pontos em que você me criticou. Esse eu concordo. Quando você fala que nenhuma dessas... Eu falei 20 aqui, é um número arbitrário, viu, gente? Mas foi por aí, de revoluções que aconteceram nas últimas décadas. Que nenhuma delas foi marxista, isso eu concordo com você. Realmente isso é um problema que nós marxistas temos que nos debruçar e entender. Por que nós não conseguimos, na atualidade, disputar os processos revolucionários com a força que a gente teve no passado? Isso é uma questão real e é um pepino que nós temos. Mas a resposta que eu tenho para isso é o seguinte. Apesar dessa dificuldade... É a única saída. Machado está falando direto. Certo. Eu acho que eu vou começar pelo ponto da União Soviética, que foi justamente... De novo, Loconte. Isso. Você falou do Japão, o Japão chegou na fronteira. A União Soviética não conseguiu. Inclusive, eu falei desse dado do Japão porque os dois saíram do mesmo patamar. Eu entendo do catching up de 17, mas a gente não está falando mais de 1917, a gente está falando dos anos 60. Já passou a Primeira, Segunda Guerra Mundial, e a partir desse momento, a União Soviética não se envolve em nenhum conflito, a não ser quando ela quer, que é invadir o Afeganistão. Então a gente vai falar de 30 anos de efetiva chance da União Soviética chegar na fronteira tecnológica. E justamente a parte que ela conseguiu, ela teve que investir muita quantia de dinheiro, que é justamente a área aeroespacial, e isso limitou muito o desenvolvimento de bens e produtos não duráveis, que a União Soviética sempre teve dificuldades. Então, o Japão, nesses mesmos 30 anos, conseguiu chegar nessa fronteira, a União Soviética tentou, não conseguiu. E agora falando sobre o segundo ponto, que é a Europa. Essa que é a vantagem de ser pragmático. Eu não tô nem aí para a Europa.
Eu tô interessado no Brasil. Então, se a Europa tá decaindo, é problema deles. Quem tá crescendo? China. O que a China tá fazendo? Vamos aprender com a China. Vamos seguir os modelos dele. A China tá exportando BYD? Vamos aprender com eles. A China tá exportando Huawei, Xiaomi, alta tecnologia? Vamos lá. Eu, sinceramente, acho que a gente tem que aproveitar os momentos. A Europa foi bem nos anos 30. Louco, mas o ponto é que não tem pra exportar pra todo mundo. Vai começar a exportar o quê? Pra Marte? População de Marte? Vai exportar pra todo mundo? Tem a população da Marte lá que quer usar BYD ou quer usar o Gurgel? 40? Legal, a gente aprende o que eles fizeram lá. A China tá indo bem agora? Legal, a gente aprende com a China. A gente se alinha com a China. BRICS é isso daí. Então, atacar a Europa, bom, e com bastante embasamento nesse caso, não afeta o meu argumento, que é o sentido de o que o Brasil deve fazer a partir de agora. E a gente não precisa ficar preso no dogmatismo do liberalismo europeu ou algo do tipo. A gente vê o que está dando certo. China está dando certo. Isso é inegável. E assim, eu concordo em gênero, número e grau que a China vai passar os Estados Unidos, acho que 28 ou 29, tem algumas estimativas aí. E é justamente isso que o Brasil tem que fazer. Falar o que está dando certo agora? China. Ok, vamos entender as políticas econômicas deles e trazer para a realidade brasileira. Esse é o pragmatismo. Agora sou eu que pergunto, não é isso? Pergunta Toma, 2 pragmatismo. minutos. Tá em qual pergunta? Tá no monte aí. Tá na oitava. A dinâmica tá bem acelerada, Vai pro né? Eu oitavo. também- Não, tá mais legal. Tá tranquilo aí, galera? Se inscreve no canal aí, dá like. E agora a gente já lê o superchat, né, Cabeleiro? Então vamos lá. Eu queria te fazer uma pergunta mais teórica agora, tá? Mas que eu acho que está aí no cerne desse debate e das nossas diferenças a respeito aí das possibilidades e tudo mais. A diferença que eu vejo, a diferença mais geral, tá? Das concepções ditas progressistas, mais intervencionistas, que vai ter uma base grande no keynesianismo, ali nas primeiras décadas do século XX, é que enquanto os liberais eles se focam na produção, na oferta, e no capital como ponto de partida. Ou seja, se a gente aumenta a produção, automaticamente você vai gerar mais emprego a partir dali, porque você vai empregar mais pessoas e etc. As perspectivas keynesianas, elas se focam mais na ótica do consumo, da demanda, da renda. Então, se você aumenta a renda, você vai ter mais produção. O grande problema que eu vejo, e colocando essa questão teórica aqui só com relação ao ponto que eu considero principal, porque elas têm várias nuances, né? É que todas elas têm uma contradição fundamental. Do ponto de vista dos liberais, evidentemente, é que se todas aumentam a produção, evidentemente você vai aumentar a quantidade de riqueza da sociedade, mas para isso você teria que combinar todas as empresas de fazerem isso, e é o que não existe no mercado, que elas só pensam Obrigado, Rima, o eleitor mais fraco do Rubão. Tamo junto, valeu pelo cincão. em si. Então, uma empresa aumentar a produção não significa que ela vende mais do seu produto. Então, não tem como você fazer essa articulação. E você gera uma cadeia onde elas ficam produzindo a mesma coisa, porque se uma só eleva a produção, ela não consegue vender. Então, a sociedade fica estagnada no mesmo lugar. E o problema que nós temos do ponto de vista das propostas intervencionistas é que toda tentativa de aumento de renda pela ótica do Estado vai ter que necessariamente retirar isso da produção que é realizada, porque a riqueza ela não vem do nada. Então, significa reduzir a taxa de lucro, significa, para aumentar a renda, para aumentar a produção, retirar esse dinheiro do capital por meio de taxações de diversas naturezas. E como é que resolve esse problema, sobretudo no mundo hoje, quando todos os estados estão extremamente comprometidos com o próprio capital por meio, inclusive, da política do endividamento, entende? Você não consegue simplesmente aumentar a renda sem alterar a outra ponta, que é a ponta da produção de onde essa renda vem. Legal. Na verdade, a gente consegue, a gente vem fazendo isso. Quando eu digo a gente tem exemplos materiais disso. A gente pode pegar, por exemplo, a Coreia do Sul, que vem fazendo isso. E a melhor resposta é P&D, Pesquisa e Desenvolvimento. Então, o Estado ele vai coletar uma parte dos recursos, né? E ele vai investir em pesquisa e desenvolvimento. Para que ele vai investir em pesquisa e desenvolvimento? Para a gente adquirir técnicas mais produtivas, né? Que vão gerar mais produtos por hora, por exemplo. Então, é assim que a gente expande a nossa economia. E, caso isso não der certo, ok, a gente mantém o regime, mantém o crescimento. Mas se baseando justamente nisso, na pesquisa e no desenvolvimento e, né, aproveitando o gancho que acho que tem relação, essa forma de como... Mas acho que o ponto do Gustavo é que não tem como manter, né? A parte da manutenção, você vai ter que começar a atacar o lucro, né? Diminuir o lucro, cada vez mais você vai ter que começar a atacar o capital, né?
o Estado vai gerir isso. Tem vários modelos diferentes e eles têm resultados diferentes. Como eu sou um pragmático, eu não preciso ficar pegado. Mas tem o modelo sul-coreano da Chaebols, em que o Estado ele determina setores estratégicos que vão ter investimento, inclusive com planos quinquenais, né? A Coreia do Sul, para quem não sabe, teve planos quinquenais, em que eles vão estabelecer nos próximos 5 anos quais que são as áreas de mais relevância na economia. A Coreia do Sul, obviamente, investiu em automóveis, também teve o setor farmacêutico ali por um período, né? Então, justamente, o Estado vai fazer esse estudo e eu gosto de imaginar o Estado como um técnico, né? Ele é o técnico e as empresas privadas são os jogadores. Porque o técnico, ele gerencia, ele dá as diretrizes e as empresas privadas, de fato, fazem a produção e a competitividade entre si. E essa competitividade gera inovação. Tudo isso, obviamente, muito bem regulamentado e embasado em instituições sólidas, gera um crescimento econômico exponencial. Inclusive, a Coreia do Sul soube administrar, aqui, falando de um ponto de vista mais recente, bem melhor que o Japão. E ela passou o Japão em IDH e em PIB per capita, a Coreia do Sul. E é justamente por isso, né? Tem uma relação um pouco mais dinâmica em relação à pesquisa e desenvolvimento. Eu falei Coreia do Sul como só um exemplo, mas a própria China faz isso também, investe massivamente em pesquisa e desenvolvimento, especialmente em fronteira de tecnologia, investiu massivamente em carros elétricos e foi um acerto estrondoso. Hoje a gente vê aqui em São Paulo vários BYD passando e nenhum Tesla, né? Pois é. Só isso. Você é um pai bola aqui com relação às questões que você disse antes e as que você disse agora, tá? Pai bola, assim, para dar no tempo ser bem rápido. Então, primeira coisa, não, a União Soviética não teve 30 anos para chegar na fronteira tecnológica porque a tecnologia tem esse problema. Enquanto você está caminhando para chegar num ponto, os outros que estão lá na frente estão caminhando mais adiante, né? Então, eles não ficam parados. Segundo, não, o Japão já era uma potência tecnológica no início do século XX. Inclusive, quando o Japão vence a guerra com a Rússia em 1905, 1904, 3, a época o Japão já era uma potência tecnológica, inclusive no setor eletroeletrônico. Pouca pessoa sabe que o setor eletroeletrônico japonês começa no século XIX. O monopólio do capital é algo quase impossível de tirar. Tá? Terceiro, para ter pesquisa e desenvolvimento, se você não adianta ter pesquisa e desenvolvimento se você não tem produção em que essa pesquisa e desenvolvimento é aplicada. E aí a gente volta em círculo no mesmo problema, um dos grandes problemas das universidades brasileiras. Não adianta você triplicar os investimentos nas universidades brasileiras se você não tem aonde esse conhecimento ser aplicado. Então depende de você ter concomitantemente com isso um desenvolvimento de uma estrutura produtiva sólida. Me parece estranho que a China seja o seu exemplo nesse caso, porque é verdade que a China foi muito bem sucedida na estratégia de desenvolvimento nacional, concordo? Isso é inquestionável. Uhum. Agora, ao mesmo tempo, sob condições de exploração da força de trabalho terríveis, né? Condições de trabalho terríveis, várias coisas que são, a jornada de trabalhar é 44 horas, né? Tudo bem, mas você tem jornadas extras, horas extras ilimitadas. Uhum. A situação é tão grande que a segunda geração agora da população chinesa, que é que já nasceu nesse contexto, várias pessoas que já têm famílias com condição um pouquinho melhor são adolescentes que não admitem trabalhar, que tiram férias de 2, 3, 4 anos. E que surgem em torno de salários baixos, como você colocou, que há uma melhoria desses salários, porque o ambiente urbano exige para a sua sobrevivência, em cima de jornadas massivas, com limitadíssimas liberdades de organização, com controle político bastante forte. Então, se foi uma bem-sucedida estratégia de desenvolvimento, penso que com muitas aspas do ponto de vista da massa da população chinesa. Para não dizer que a China tem 1,4 bilhões de habitantes. A China capitalista desenvolvida são 350 milhões. O IDH de 1 bilhão da população chinesa é o IDH da Nigéria. É aquelas que estão fora das principais cidades de tipo 1 e tipo 2. E lá você tem controle interno da população. Você não pode ir de uma cidade para outra, de uma região para outra. Você tem literalmente 2, 3 Chinas dentro da China. E a maioria da China é uma China que tem um PIB per capita Nigéria, padrão Nigéria. 1 bilhão de pessoas tem um PIB per capita padrão Nigéria. E 350 milhões padrão da média da Europa. Abaixo da Alemanha, França, mas na média da Europa, né? Bem, acho Acabou com a China aí. Que é isso. Então, o Elias Jabbour vai ficar maluco, hein? Pô, o Elias Jabbour não vai gostar disso aí não, viu, Gustavo? Foi isso. Deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Primeiro tempo, fim do primeiro tempo. Apito do juiz, fim do primeiro tempo, 2-2. Sabe uma coisa que eu tô percebendo? Eles estão muito no ataque, né? O Loconte, como manja do que o Gustavo tá falando, ele vai atacando os pontos aí do que o Gustavo defende. E o Gustavo, em contrapartida, ele também vai atacando os pontos do que o Loconte defende. Então, me parece que eles estão indo bem nessa estratégia, mas estão indo um pouquinho mal na hora de defender, né, a sua própria meta, o seu próprio gol. Os arqueiros estão falhando, mas os atacantes estão mandando bem. Né? O que vocês estão achando?
Tô achando isso aí também. Fim do primeiro tempo. Voltamos logo em seguida para ver o que acontece depois. Tá, voltaremos 2-2. 2-2. Vamos ver. O Jean Williams. Cadê o Jean Williams da extrema direita? Fugiu. Cadê o fugidor? Fugiu. Show da vergonha.